Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 10. Capítulo 19. Do ponto de vista de Tavi, nem preciso dizer que fomos tratados com um alto grau de suspeita no início. Fomos rapidamente escoltados até as vans de algumas associações de heróis e levados até a sede deles, onde logo nos encontramos sentados diante de um painel de pessoas, com os olhos atentos a qualquer movimento repentino. Deslocando o olhar para uma sacada na extrema direita, consegui distinguir várias figuras sombreadas. Uma delas tinha um par de 3 olhos brilhando na escuridão, enquanto eu conseguia distinguir o brilho de um morcego no ombro de outra. Nossa, você trouxe uns pesos pesados só para nós, pequenos. E pensar que o comitê traria 2 heróis classe S para uma simples travessia dimensional? Digo sem pensar, fazendo com que alguns membros do comitê se assustassem. Sim, bem, perdoe-nos por não querermos correr riscos. O homem no centro da mesa começou a empurrar os óculos mais para cima do rosto. Não se preocupe, cara, sua escolha me surpreendeu, mas é legal de ver, comento, relaxando na cadeira. A mulher ao lado dele tossiu levemente. Então, Sr. Barney. Ela se assustou. Me chame de Tavi. Respondo, prestativa. O que fez você decidir que nossa dimensão era um bom lugar para ir? Ela continuou, ignorando minha interrupção. Ah bem, veja bem, eu não tenho escolha sobre para onde pular. Então, sempre que tenho vontade, vou em busca de aventura com alguns companheiros, digo alegremente, provocando um revirar de olhos de V e uma risadinha de Eleanor. Entendo. E como era o mundo de onde você veio? Perguntou a mulher cuidadosamente. Distópico de alta tecnologia, governado por megacorporações e práticas comerciais duvidosas. Listo tudo descuidadamente. Percebi que havia chamado a atenção de Bo foi com aquela última declaração. Vamos ver o que ele faria com isso. Interessante. Você tem alguma habilidade que possa ser considerada além das capacidades de um ser humano normal? A mulher continuou sua linha de questionamento. Defina humano normal, sugeriu V, provocando alguns sussurros entre os membros do painel. Um ser que se parece com um membro da raça humana, sem nenhuma habilidade excepcional como superforça, cuspir fogo ou qualquer outro poder que não faça parte do conjunto genético geral da população. Um dos membros do painel estabeleceu. Ah bem, nesse caso, todos nós poderíamos ser considerados super-humanos. Todos exceto Bob, ele é um único, mas isso é outra história. Respondo, fazendo com que o Bob tire o chapéu para o painel reunido. Você se importaria em fazer uma demonstração? Perguntou o homem, fazendo-me olhar para os outros e dar de ombros. A água na frente deles, na mesa, saltou do recipiente quando a incitei com um gesto. Eleanor a transformou em vapor com uma rápida explosão de seu plasmídio incinerador. V demonstrou suas habilidades de hackear os eletrônicos próximos, e Bob revelou seus canhões de braço e sua força impressionante. Depois dessa pequena demonstração, o conselho se reuniu em outra sala por um tempo antes de aprovar a papelada que nos dará presença neste mundo. Eles tiveram um pouco de dificuldade para tirar minha foto e impressões digitais até que eu me lembrei de desativar meu privilégio de fantasma no casco. Foi definitivamente estranho ver o privilégio interferindo na tecnologia deste mundo. A tecnologia parecia ter conseguido me detectar levemente, mas apenas o suficiente para registrar um erro. Deixei de avisar os técnicos que estavam muito confusos quando desativei o privilégio. Há um mês depois da confusão inicial, a Associação de Heróis foi surpreendentemente complacente. Não era preciso ser um gênio para perceber que eu havia caído no universo de One Punch Man. Então, os poderes evidentes em exibição permitiram uma transição simples e suave. Para ser sincero, foi como passar pela alfândega de outro país. Imagino que não seja a primeira vez que isso acontece. Mas felizmente nos permitiram comprar algumas propriedades e nos estabelecer para uma vida na cidade. Eu estava um pouco cansado de bancar o médico, então decidi seguir um caminho diferente desta vez. Por isso, comprei um pequeno restaurante. Conseguimos uma área considerável por um preço baixo, graças aos frequentes ataques de monstros. A área ficava perto de um pequeno parque e de um rio, então era um pouco afastada, mas ainda fazia parte da via principal. V me ajudou a deixar os equipamentos da cozinha em ordem enquanto Eleanor e Bob ficaram com o design de interiores. Aparentemente, Bob tinha um talento especial para isso, já que selecionou vários designs tanto para o restaurante quanto para a nossa casa. Depois de muita deliberação, decidimos que o restaurante se chamaria Fantasia. Tinha um pequeno bar para servir bebidas, um número modesto de mesas, uma grande despensa, uma seção de congelados e tudo o que eu precisaria para administrar um restaurante moderno. O interior era decorado com um tema místico de floresta, com as luzes penduradas em um lustre em forma de galho que se estendia de uma ponta à outra do restaurante, proporcionando uma atmosfera relaxante e iluminada. Nossa área de estar é um pouco mais complicada. Como estávamos morando na cidade Z, ataques de monstros eram bem comuns. Então era bem provável que o lugar onde morávamos pudesse ser destruído se um monstro grande o suficiente passasse por ali. Cavar era minha solução de curto prazo, então eu tinha capacidade mínima de produção e um bunker adequado caso as coisas dessem errado. Tomei muito cuidado ao cavar para não perturbar a associação de monstros que vivem bem abaixo da superfície. A estrutura externa e de base do edifício foi reforçada para ajudar a compensar a necessidade de um bunker, o que, com sorte, reduziria o número de reivindicações de seguro que precisaríamos fazer. A Associação de Heróis mandou alguém passar por lá uma vez por semana enquanto nos acomodávamos, só para garantir que não estivéssemos aprontando nada. Bob e V encontraram seus lugares ajudando no restaurante enquanto Eleanor ia à escola pela primeira vez, e assumia a respeitável ocupação de chefe. O Child Emperor me surpreendeu ao aparecer na nossa noite de estreia.
Após nosso primeiro encontro, ele demonstrou fascínio pelas diversas tecnologias que faziam parte do nosso grupo. Mais especificamente, ele se interessou pelo Bob. O grande e silencioso Nico se mostrou uma fonte de interesse para o jovem gênio. Seus gadgets sempre foram um ponto de interesse para mim, e eu ficava muito feliz com o tema de brinquedo que todos eles tinham. Mas o que realmente nos surpreendeu foi a noite de estreia. O flashback. Estávamos abertos há algumas horas. V estava lendo um jornal, enquanto Bob polia um copo no bar. Ouviu o tilintar suave da campainha perto da porta quando o empresário entrou e olhou ao redor. Ele parecia ser um típico funcionário de escritório. Olá, bem-vindos à fantasia, cumprimentou V, colocando o jornal sobre o balcão. É sim, este é um lugar que serve comida, perguntou o homem, olhando para o relógio. Sim, é. Você gostaria de uma mesa ou de um lugar no bar? Perguntou V, pegando um cardápio. O bar está ótimo, disse o homem, subindo em um banquinho. V entregou-lhe um cardápio e colocou um copo de água e alguns talheres. O homem leu o cardápio, arregalou os olhos e comentou. Vocês têm uma seleção bem ampla aqui, não é? A escolha é do chefe. Tentei convencê-lo do contrário, mas ele me disse que poderíamos lidar com isso, comentou V sorrindo. O homem olhou novamente para o cardápio antes de devolvê-lo a V. Vou experimentar o bife de carne moída e uma cerveja, então afirmou. V sorriu e respondeu. Tudo bem, vamos resolver isso agora mesmo. O Bob aqui vai cuidar da sua cerveja. Ela começou a voltar para a cozinha. O homem se virou para o grande robô atrás do bar, que deu uma gorjeta para sua bola, serviu-lhe uma cerveja e passou para o homem. O homem tomou um gole da cerveja, saboreando o sabor e maravilhando-se com a figura de metal atrás do balcão. O homem foi distraído mais uma vez por um lampejo no canto do olho. Virou-se e ficou surpreso com a vista da cozinha. Facas se moviam por conta própria, picando carne e vários ingredientes enquanto o óleo esquentava em uma panela. A farinha de rosca se amassava em uma tigela enquanto, no centro da atividade, estava um homem alto e ruivo, vestindo um uniforme de chefe. Ele acenava com as mãos como um maestro, controlando a cozinha à sua vontade, direcionando os temperos para a panela, moldando a carne em hambúrgueres e fritando-os até dourarem perfeitamente. O homem ficou ali em choque e fascinado pela cena à sua frente. O mais próximo que ele já vira disso fora um espetáculo montado em uma churrascaria Ibashi para uma reunião da empresa. Mas mesmo isso não se comparava ao que ele via agora. Os dedos do chefe dançaram enquanto ele colocava o produto finalizado em um prato e o decorava, antes de entregá-lo a V. Aqui está seu pedido. V disse alegremente, entregando o prato ao homem e trazendo-o de volta à realidade. O homem respirou o cheiro maravilhoso que emanava de seu prato enquanto pegava a faca e o garfo. Mordendo o bife, o sabor dele irrompeu em sua boca, a carne se destacando como um titã cheio de sabor. Falando em titãs, o homem sentiu uma onda de energia, como se pudesse fazer qualquer coisa. A última vez que teve tanta energia foi há muitos anos, quando começou seu estilo de vida corporativo. Parecia que antes que ele percebesse, o prato estava limpo e a caneca estava vazia. Olhando para o relógio, o homem se levantou com pesar e pagou a conta. Obrigado pela refeição maravilhosa. Nunca me senti tão cheio de energia depois de uma refeição, disse o homem entusiasmado. Obrigado. Avisarei o chefe, disse V sorrindo diante da animação do homem. Só há uma coisa que eu mudaria. O homem afirmou cautelosamente. Ah? O que seria isso? V questionou, pagando a conta. Vocês poderiam colocar uma janela ou uma área de observação na cozinha? Era difícil ver o chefe trabalhando lá atrás, disse o homem esperançoso. Fim do flashback. Foi a partir daí que nossa notoriedade cresceu rapidamente. Fantasia, onde o chefe faz sua cozinha dançar. As pessoas começaram a se reunir para comer e assistir à preparação da comida com minhas habilidades de gastronômica. O imperador criança às vezes aparecia para um lanche depois da escola antes de voltar para casa, enquanto os heróis das classes C e B costumavam frequentar o estabelecimento. Eles gostavam do fato de que comer ali lhes dava mais energia, os deixava mais fortes, mais inteligentes, etc. Não era algo que eu divulgasse, mas era algo que as pessoas percebiam. Eu nem estava fazendo nada de especial, esses são apenas os bônus passivos aleatórios que minha comida fornece. Quando eu realmente concentro minha intenção em certas refeições é que os bônus de atributos realmente se destacam. Frango Dijon com mel, épico. Concede mais 100 adicionais de 10 por 12 horas. Ainda não consegui pegar carne de monstro para cozinhar, mas não tenho dúvidas de que conseguirei. Pelo que entendi, é preciso cozinhar a carne corretamente para não ser atacado pelos esporos que eles secretam. Eu encontrei meu primeiro monstro outro dia, mas ele foi bastante decepcionante. Flashback. Eu estava voltando do mercado quando uma voz gritou, rendam-se e curvem-se diante do meu poder, pois eu sou o homem do rim. Os gritos estranhos foram o suficiente para me fazer virar, e fui presenteado com a estranha visão de um homem que parecia ter um rim no lugar da cabeça. E então, você não está tremendo de medo só de eu estar presente? Que eu possa fazer seus rins pararem de funcionar a qualquer momento? Perguntou o vilão ridículo. Fiquei sem saber como responder por um momento. É isso mesmo, sua fala foi roubada de você devido ao terror que minha presença inspira. Agora, entregue sua carteira Bum. Sua cabeça explodiu quando meu punho a atingiu. Fim do flashback. Embora eu soubesse que havia monstros que poderiam acabar comigo em um instante, devo dizer que fiquei seriamente decepcionado com aquela luta. Ele nem tentou fazer meus rins pararem de funcionar. Pelo menos isso teria tornado a luta interessante. V achou muitos dos ataques cotidianos de monstros divertidos, já que ela mesma conseguia lidar com a maioria dos monstros básicos com bastante facilidade. Mas o que mais a fascinava eram as coisas mais simples. Coisas como preparar nossas próprias refeições todos os dias, a possibilidade de possuir propriedades reais, andar na chuva sem um guarda-chuva à prova de ácido. Coisas que ela jamais conseguiria fazer no mundo cyberpunk.
Sua alma nômade próspera nos ambientes livres fora da cidade, nas florestas ou planícies densamente povoadas. Eleanor também estava prosperando. Desde poder interagir com pessoas da sua idade até poder sentar-se ao sol e relaxar. Todos os dias, ela tentava fazer algo diferente com sua recém-descoberta liberdade. Aparentemente, quando perguntavam sobre seus pais, ela gostava de brincar. Meu pai é mais inteligente que Einstein, mais forte que Hércules e consegue acender uma fogueira com um estalar de dedos. Seus colegas de classe achavam que seu pai era uma espécie de herói. Embora eu não fosse exatamente o que Eleanor chamaria de pai, esse direito provavelmente pertencia a Delta, eu servia como uma figura parental. Provavelmente o tio legal ou algo assim. De qualquer forma, eu pelo menos tentaria dar a ela uma vida decente na superfície. Ela merecia pelo menos isso. Eu mantive o vínculo Apex com ela, então se algo estivesse errado, eu saberia. Falando em Rapture, finalmente abri o baú de itens que havia adquirido naquele mundo. Dentro, havia uma única esfera amarela brilhante do tamanho da minha cabeça. A esfera da vida do pai, desconhecido. A esfera vital do pai, a origem da qual todos os Mykes são gerados. Originou-se de uma entidade divina responsável pela criação de Urdak e da raça dos Mykes, bem como de centenas de milhares de realidades. Que porra é essa? Que porra é essa? Por que diabos essa coisa estava em êxtase? Quem achou que seria uma boa ideia colocar isso ali? Mais importante, porque a classificação do item era desconhecida. Este item provavelmente deveria ser classificado como nada menos que um item de nível divino. Olhei mais de perto e observei a esfera com mais atenção. Aquela coisa não tinha nenhuma instrução ou pista sobre como usá-la. Honestamente, era apenas uma luz noturna muito bonita naquele momento. Provavelmente nem conseguiria ativá-la sem um estudo aprofundado da minha parte. Da minha memória nebulosa, a única coisa que me lembrava do pai fazendo era criar Mykes e outras coisas. Até onde se estendiam seus poderes? O mundo talvez nunca saiba. Nano-Eve gostaria de integrar um artefato desconhecido. Ouvi meus nanorobos solicitarem gentilmente. Será que ele consegue caber sem ser destruído? Pergunto. As modificações podem ser feitas como quiserem. Meu baú desliza e abre inesperadamente e a nanocolmeia se estende ao redor da esfera antes de se compactar até o tamanho anterior. O conceito de maior por dentro é uma besteira total. Ainda assim, isso serviu para remover um problema. Também consegui dar uma olhada em Saitama, mesmo que brevemente. Ele entrou, pegou um pouco de comida e saiu sem muito alarde, mas eu conseguia reconhecer aquela cabeça careca característica em qualquer lugar. Embora V achasse a cara dele ridícula, eu a avisei para não ofender a pessoa mais forte do mundo. Eu sabia que ele era bem tranquilo, mas não fazia sentido cutucar o dragão adormecido, por assim dizer. Ainda assim, eu estava ansioso por um encontro real com ele mais tarde. E salto no tempo. Um dia eu estava voltando do mercado para casa, carregando algumas sacolas de compras, quando vi um incêndio sobre os prédios à minha direita. Ficando curioso, guardo as compras no meu inventário e subo em um telhado próximo e corro livremente pelos telhados em direção à explosão. À medida que me aproximava, notei uma nítida ausência de pessoas. Será que todos já tinham fugido? Ouvi um zumbido irritante no ouvido, o que me fez perceber algo de repente. As pessoas estavam escondidas. Esmaguei o mosquito perto da orelha enquanto saltava e caía no meio de uma zona de guerra. Pedaços profundos e buracos foram arrancados do asfalto. No centro da carnificina estava uma mulher voadora cercada pelo que pareciam ser milhões de mosquitos, lutando contra genos. A mulher logo me notou. Parece que outra refeição caiu em nossas mãos. Peguem ele, rapazes, ordenou ela, fazendo o enxame avançar em minha direção. Não, para trás. O ciborgue gritou para mim enquanto o enxame se aproximava. Nano-armadura. Os mosquitos me rodeavam tentando encontrar uma vulnerabilidade, mas não encontravam apoio no traje. Analisei a situação com calma. Genos estava sem um braço naquele momento e parecia que a mulher mosquito já havia atingido sua forma final. Mas onde estava Saitama? Ele deveria estar por perto, mas eu não conseguia senti-lo naquele momento. Voltando a focar no próprio enxame, decidi que provavelmente nunca encontraria um número maior de inimigos, então ativei minhas vantagens de raiva. Multiplicador de fúria. Vezes 100 milhões. Estatísticas temporárias. Força 77 bilhões. Destreza 69 bilhões. Resistência 82 bilhões. Que diabos? Como tem tantos mosquitos? Minha força atingiu novos patamares conforme as vantagens faziam efeito, relâmpagos crepitando ao redor da minha forma. Os raios de eletricidade saltavam de inseto em inseto como um efeito de relâmpago em cadeia, fazendo o enxame recuar rapidamente, revelando os olhos arregalados da garota mosquito e a expressão de surpresa de Genos. Fiz um sinal de positivo com o polegar antes de me lançar contra a mulher. Os mosquitos caíam em pequenas pilhas de cinzas enquanto o raio se projetava sobre mim, enquanto o enxame tentava me deter. Abri caminho pelo enxame, revelando a mulher surpresa enquanto eu dava um chute de machado em sua cabeça. E eu calculei muito mal a minha velocidade, meu cérebro não conseguia nem processar o quão rápido eu estava me movendo, então tenho quase certeza de que, em vez do chute de machado gracioso que eu estava tentando dar, eu arranquei seu ombro esquerdo em um instante, abrindo um enorme fosso na rua e abrindo buracos em vários prédios. Ops! Fiquei surpreso quando sua regeneração começou e ela saiu correndo, rápida como um raio, enquanto me olhava cautelosamente. Caí no chão enquanto ela observava Genos e eu, antes de estender o chifre em forma de agulha em sua cabeça e tentar perfurar minha armadura. Inclinando-me para fora do caminho e agarrando-a pela buzina enquanto ela passava zunindo, estendi minha nanolâmina e a eletrifiquei, enfiando-a em suas costas.
rasgando o ar e espalhando seu saco de sangue na rua no caminho. Ela gritou de dor, se soltando do meu aperto e permitindo que a regeneração acontecesse novamente. Os mosquitos ao redor de nós entraram em frenesi, tentando lhe fornecer mais sangue. Não dou espaço para ela manobrar enquanto agarro e a jogo no chão, quebrando seu corpo contra os restos do asfalto. Ela escapou mais uma vez e atirou uma onda de agulhas em mim, o que me fez levantar uma parede de terra para me defender. Soltando o muro, salto para um prédio próximo e carrego raios através das minhas mãos. Agarro-a pelo pescoço, descarregando o raio através de seu corpo, fazendo com que o cheiro de mosquito queimado permeie o ar enquanto a enfio de cara no concreto abaixo, fazendo com que seu corpo se desfaça em um jato de sangue. Os mosquitos se dispersam ao perceber que seu líder está morto, deixando para trás muitos animais e cadáveres humanos sugados até secar todo o seu sangue. Levantei-me e olhei ao redor da cratera recém-formada ao redor do ponto de impacto, os restos da garota mosquito se desfazendo em cinzas ao meu redor. Isso é bem legal, comenta uma voz sem graça no meu ombro, me fazendo dar um pulo. Olhando para trás, Saitama está parado bem ao meu lado observando tudo. Um grande elogio do ser mais forte do mundo. Eu respondo, permitindo que minha armadura seja desativada. Eu acertei com uma observação rápida para ver o que eu conseguia identificar. Saitama, homem de um soco só. Nível, pensamentos, você é um lutador forte. Deveríamos brigar algum dia, comenta Saitama. Não crie muitas expectativas. Minha força é situacional e empalidece em comparação com a sua. Respondo. Ele acena pensativamente antes de se virar e voltar para casa. Eu me virei para voltar para casa quando senti uma mão em meu ombro. Ao me virar, descubro que Genos havia me parado. Obrigado pela ajuda. Mas o que você quer dizer quando se refere a ele como um dos seres mais fortes do mundo? Aliás, quem é você? Questionou. Gesticulo para Saitama que se afasta. Ele é um homem que pode matar literalmente qualquer coisa com um único soco. Quanto a mim, o nome é Tavi Barney. Ofereço-me para apertar sua mão boa. Tavi Barney, hein? Posso te visitar mais tarde? Ele perguntou. Dou de ombros. Claro. Por que não? Talvez você tenha que esperar por um horário mais tranquilo. Meu restaurante fica bem cheio às vezes, comento voltando para a fantasia. E salto no tempo. 15 minutos depois de eu chegar ao restaurante, ele apareceu batendo na minha porta com o braço todo trocado. Às vezes, seu modo de falar parecia formal demais, enquanto ele tentava descobrir o motivo pelo qual eu era tão forte. Mostrei alguns aprimoramentos aleatórios, mas ele não pareceu satisfeito com minha explicação sobre minha força. Por fim, ele foi embora depois de decidir descobrir como eu havia ficado tão forte. Quando me virei para começar a limpar e reabastecer a cozinha, ouvi uma grande explosão à distância. Parece que a Casa da Evolução decidiu mexer com Saitama. O incidente de hoje trouxe uma opção. Heróis eram comuns por aqui. Eu queria ser um herói? Eu queria permanecer independente? Pode ser um passatempo divertido, mas pode atrair atenção indesejada para mim. Além disso, parecia um monte de brigas internas desnecessárias e pressão com as quais eu não tinha vontade de lidar. Talvez eu pergunte a V e peça a opinião dela sobre isso. Sobre a Casa da Evolução, ela ocupou um episódio inteiro do anime. Quais eram as chances de uma caixa de saque estar escondida lá? Deixando o último saco na geladeira, vou pegar minha armadura. Sempre quis explorar o esconderijo deles, não há momento melhor que agora. E salto no tempo. Não demorou muito para que eu finalmente rastreasse Saitama enquanto ele corria em direção ao esconderijo. Cheguei um pouco atrasado para a festa, então, com sorte, conseguiria explorar o laboratório secreto em relativa paz. Este lugar também serviria como um excelente local de operações longe da cidade se Saitama não o destruísse completamente. Acho que ele só explodiu algumas paredes, então acho que vou começar a mover a infraestrutura quando tudo estiver resolvido. Esses planos foram rapidamente jogados contra as rochas quando avistei a cratera fumegante que Genos havia deixado da instalação. Droga, esqueci que isso aconteceu. Eu podia sentir vibrações sob meus pés enquanto os habitantes sob a terra continuavam suas diversas atividades e lutas. Localizando rapidamente a entrada subterrânea, comecei a vasculhar as catacumbas da instalação. Às vezes, eu me deparava com uma sala que despertava meu interesse por alguns minutos antes de passar para a próxima. A pesquisa que estava por aí foi algo que eu rapidamente abandonei para minha própria leitura leve. Quem sabe? Talvez eu me envolva com manipulação genética no futuro. Seria um projeto divertido para o fim de semana, de qualquer forma. Uma das salas que encontrei continha uma série de tanques em crescimento contendo monstruosidades genéticas com vários atributos. Muitas delas possuíam características humanas baseadas em algo mais, com alguma outra característica adicionada. Uma das salas continha uma série de híbridos de insetos e humanos semelhantes à garota mosquito. A maioria deles acabou se revelando cruzamentos horrivelmente desfigurados, marcados como projetos fracassados. Mas alguns parecem que poderiam ter sido bem-sucedidos se tivessem continuado a frutificar. Um dos híbridos inseto, humano, parecia quase idêntico a um humano normal, mas tinha olhos de formiga. O homem tinha força de formiga, e era capaz de carregar cerca de 75 vezes a sua própria massa. Ele foi considerado um fracasso devido à sua tendência a vagar e se distrair com muita facilidade. Olhei para os restos mortais do híbrido com compaixão. Ele provavelmente estava apenas curioso sobre o mundo exterior e queria explorar, mas foi punido por isso. Continuando a me aprofundar nas instalações, finalmente consegui encontrar uma caixa de saque dentro de um armário de vassouras, por incrível que pareça. Ela estava sendo usada para sustentar uma prateleira cheia de produtos de limpeza quando a descobri. Deslizando-o cuidadosamente para fora e substituindo-o por um balde, finalmente observo o baú. Ovo de Páscoa descoberto. Baú de saque, raro.
Baús descobertos. One Punch Man 1:35. Abrindo este baú de itens, a primeira coisa que tirei foi um pequeno boneco Funko do gorila blindado. Parece que vou ter que montar uma prateleira para eles, já que estou começando a montar uma pequena coleção. Os outros itens que tirei do baú também eram bem interessantes. Pistola médica rara. Mouse de corda comum. CQC RPG raro. A arma médica. O poder icônico do Ubercharge está agora ao meu alcance. Eu estava curioso sobre algumas das aplicações práticas que eu poderia usar com a arma. Já passei um curto período como médico, talvez isso me ajudasse a expandir ainda mais meus conhecimentos? O tempo dirá. O quarto em que eu estava tremeu de repente quando uma grande explosão abalou a estrutura, fazendo com que pedaços do teto desmoronassem. Observei os pedaços de entulho com cautela. Embora estivesse melhorando na manipulação da terra, não queria testar a sorte vagando pelo prédio em ruínas. Definitivamente estragaria o meu dia se eu tivesse que passar o resto do tempo me recuperando. Ensacando o restante das minhas coisas, corri para a saída mais próxima, ocasionalmente desviando de um pedaço do teto que caía no chão. Finalmente pulo de um buraco enorme na parede e começo a correr de volta para a cidade. E salto no tempo. Coloco mais uma caixa de cerveja na nossa despensa. Fiquei sinceramente surpreso com a quantidade de álcool que consumimos em uma semana. Esta é a terceira vez que preciso aumentar o pedido desde que abrimos o Fantasia. Tive sorte de ter tido algum contato com as explosões constantes, que anunciavam o próximo ataque de monstros. Era absolutamente ridículo a frequência com que prédios explodiam por aqui. Isso fez com que montar um caldeirão fosse um pesadelo. Viajei quase 80 quilômetros para longe da cidade principal antes que me sentisse seguro o suficiente para realmente estabelecer uma. O número de tropas foi aumentando gradualmente à medida que eu começava a montar mais infraestrutura no caldeirão. A escavação mineral foi um pouco trabalhosa de montar, mas com as unidades Bosco e algumas árvores minerais, finalmente consegui estabelecer uma produção estável e montar um departamento de P&D. É sempre importante que minha tecnologia continue avançando, não apenas para planejar ameaças futuras, mas também para responder a elas. Este mundo estava cheio de ameaças e obstáculos enormes ao meu bem-estar geral, e seria prudente ter soluções para várias ameaças. Tenho quase certeza de que se eu lutasse contra o Rei do Mar como estou agora, seria completamente mercenário em poucos minutos. Também comecei a compilar uma lista de heróis junto com suas habilidades atuais para ver se havia alguma maneira de melhorar seu potencial de combate no campo de batalha. Eles eram tão estupidamente esporádicos com seus poderes que eu precisaria de mais dados antes de fazer qualquer progresso com isso. Minha afinidade com a terra finalmente atingiu o máximo, o que me permitiu começar a trabalhar na minha afinidade com as plantas. Mais do que tudo, eu só queria acelerar o crescimento das minhas árvores experimentais para ver o resultado final. A matéria-prima produzida por algumas dessas árvores estava se tornando um recurso grande demais para ser ignorado com meus avanços em árvores de metais preciosos. A produção de materiais como ouro e prata a partir das árvores marcou a base para avançar ainda mais para outros materiais, como mitril. Eu estava muito perto de concluir minha primeira árvore produtora de mitril, mas ainda faltava um ingrediente essencial para que ela se tornasse um produto final. Essa árvore seria essencial para que eu pudesse prosseguir na arte da arte. Recentemente descobri que ao utilizar mitril em vez de outros materiais, meus dispositivos mágicos se tornaram muito mais potentes e expandiram enormemente as capacidades do dispositivo que eu estava tentando criar. Teorizei que como o mitril era um metal condutor de magia, se substituído na maioria dos dispositivos artificiais, eliminaria muitos pontos de falha. Especificamente, os pontos onde ele poderia explodir. Ao testar isso no rádio, algo que deu errado antes, fiquei impressionado com a clareza do som emitido pelo rádio. Isso me leva de volta à minha necessidade de uma árvore de mitril. A quantidade de mitril que eu precisaria para experimentos simples era impressionante, portanto, um suprimento constante era necessário. Deixei a árvore gestacional no caldeirão enquanto cuidava de alguns estoques no restaurante. Evento de sorte acionado? Ouço a porta se abrir e uma voz grave pergunta: "Com licença, vocês estão abertos hoje?" Virando-me, coloquei meus olhos no suposto herói mais forte. Rei. Nível 23. Pensamentos, curiosidade e nervosismo. Atributo especial. Mais sortudo que um duende. É mais sortudo que um duende. O dono dessa vantagem tem a incrível habilidade de se meter em encrencas, mas sempre consegue sair delas por meio de astúcia, sorte e intervenção divina. Sorriu para o herói nervoso. Deveríamos estar fechados hoje, mas se você não se importar em esperar, eu poderia preparar algo e poderíamos conversar um pouco. Ofereço, colocando uma caixa em um balcão próximo. Ele concorda discretamente e eu estalo os dedos, fazendo com que algumas luzes se acendam e algumas panelas comecem a se organizar. Tem alguma preferência? Ou devo apenas te surpreender? Pergunto ao homem em silêncio. Qualquer coisa serve, ele afirma simplesmente. Estalei os dedos e a cozinha ganhou vida atrás de mim enquanto ele se sentava à mesa. Quer beber alguma coisa? Pergunto. Cerveja, por favor, ele respondeu, mantendo sua postura estoica. Vou atrás do balcão e pego 2 cervejas na geladeira. Abro as 2 no balcão, levo-as de volta para a mesa e entrego uma a ele antes de me sentar. Então, o que está te incomodando? Pergunto, tomando um gole da minha cerveja. Ele tomou um gole antes de responder. O que faz você pensar que algo está me incomodando? Ele perguntou lentamente. Parece que alguma coisa está pesando em você. Além disso, parece que você foi pego naquela explosão mais cedo. Retruquei, apontando para seu olhar desgrenhado.
Ele ficou em silêncio enquanto eu continuava aproveitando minha cerveja, com os ruídos suaves da cozinha atrás de mim. Eu podia sentir as engrenagens girando em sua mente enquanto ele tentava descobrir tudo o que eu sabia e tudo o que ele poderia dizer. O que você faria se acidentalmente assumisse o crédito pelo trabalho de outra pessoa, mas ninguém acreditasse que você não fez? Ele questionou lentamente após tomar um longo gole de cerveja. Bem, eu falaria com o homem em questão. Você está falando do One Punch Man, certo? Pergunto, levantando-me e pegando a comida pronta. Esse é o nome do herói dele? Ele perguntou, surpreso com a minha percepção da situação. Não, é o que eu dei a ele porque é mais apropriado. Do jeito que ele está, ele provavelmente vai se juntar à associação de heróis com um nome como Capitão Careca ou algo igualmente horrível. Volto colocando um prato de frango frito na frente dele. A associação de heróis não é exatamente conhecida por seu senso de nomenclatura, ele respondeu, remexendo no prato de comida. Comemos em silêncio por um momento, antes de eu falar novamente. Eu recomendaria conversar com Saitama sobre a situação, mas também buscaria melhorias em mim. Ele voltou a se concentrar em mim enquanto eu continuava. O fato de você ter conseguido intimidar a maioria dos seus inimigos até agora e Saitama conseguir interferir involuntariamente contra qualquer inimigo que o ameace, significa que você tem mais sorte do que a maioria dos duendes. Quem sabe quanto tempo sua sorte durará, mas torne-se mais forte para que não importe quanto tempo ela dure. Você tem uma mente brilhante e inteligente, use-a pensando em outras maneiras de ficar mais forte. Ele ficou sentado ali contemplando enquanto eu tirava os pratos. Você também pode vir aqui se quiser bater um papo. Às vezes, você precisa conversar com alguém para colocar as ideias em ordem, comento enquanto ele paga a refeição. Vou pensar nisso, obrigado. Ele declarou, virando-se e saindo pela porta, fechando-a atrás de si. Ponto de vista do rei. Quando fui almoçar hoje, não esperava que meu segredo fosse revelado a um completo estranho. Foi estranho e um pouco assustador a rapidez com que o chefe conseguiu apurar a natureza exata da situação, junto com todas as partes envolvidas. Mas o mais importante é que ele viu além da fachada do rei. O homem mais forte da Terra revelou-se um jogador recluso. E embora ele parecesse desinteressado, que tipo de intenções o misterioso chefe tinha? Lembro-me vagamente do arquivo referente ao homem que pousou no cruzamento, mas quase nada havia sobre ele e seus compatriotas. Onde estavam os outros hoje? Se bem me lembro, 4 pessoas saíram do portal. Que tipo de planos diabólicos eles estariam tramando? Terceira pessoa, Eleanor? Eleanor estava parada na frente da sala de aula rabiscando a solução no quadro. Terceira pessoa, Bob? O grande Eunico estava sentado reclinado em uma cadeira na praia. Um grande chapéu de sol protegia sua cabeça do sol enquanto ele lia um livro. E terceira pessoa, V? V enxugou o suor da testa enquanto terminava de montar um subúrbio. Ponto de vista do rei. Estremeci internamente mais uma vez enquanto minha mente percorria a gama de possibilidades. Talvez fosse uma boa ideia informar a associação de heróis sobre seu possível nível de inteligência. Definitivamente, algo a se observar. Por outro lado, ele também era uma pessoa com quem se podia sentar e conversar sem a fachada de reinterferir. Além disso, a comida lá era boa. Será que ele joga algum jogo? E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi? Finalmente tive a oportunidade de analisar alguns dados técnicos do Genos, e seria mentira dizer que não fiquei impressionado. Alimentado por um reator nuclear dedicado, Genos era uma conversão completa em cromo, alcançando efetivamente o ápice do combate cibernético em Night City. Embora ainda longe de seu auge, o Dr. Kuzeno fez um trabalho verdadeiramente maravilhoso em seu design modular para Genos, chegando ao ponto de ter um backup quase de carne e osso para Genos se necessário. A facilidade com que Genos conseguia trocar peças também era um ponto que me impressionava. Normalmente, ao trocar para um cibernético diferente, o usuário teria que passar por um período de adaptação, mas Genos conseguia contornar isso completamente graças à sua programação em segundo plano. Era graças a isso que trocar peças era tão simples quanto respirar. O Dr. Kuzeno me permitiu dar uma olhada rápida no código, e eu pude perceber que era uma verdadeira obra-prima de código. Uma obra de arte impecável que duvido que alguém pudesse chegar perto de replicar. No entanto, o design de Genos não é isento de falhas. Ele só aguenta um número limitado de golpes antes de ficar inoperante. Sua facilidade em trocar peças se torna sua ruína quando se trata de resistência em combate. Sugeri implementar amortecedores de impacto no Genos, mas descobri porque eles ainda não estavam instalados. Simplesmente não havia mais espaço para trabalhar. Kuzeno era muito conservador com o espaço dentro de Genos, o que acabou levando a sacrificar a defesa em prol da velocidade e da potência. Embora eu tivesse 2 soluções simples para o problema, não estava disposto a abrir mão de nenhuma das minhas tecnologias galifreyanas para habilitá-las. Embora eu soubesse que Genos era um cara muito bom, ele era destruído com frequência, e eu não queria arriscar que nenhuma dessas tecnologias caísse em mãos erradas. De cabeça, a maneira mais fácil de aumentar a durabilidade dele seria entrelaçar Vibranium à estrutura central do corpo. O problema residia no fato de que, assim como Mithril, eu tinha um estoque muito limitado, então teria que esperar até que eu tivesse a produção adequada do material. Este encontro com o médico foi muito informativo e me levou a olhar para dentro de alguns dos meus projetos cibernéticos e dar um salto que eu vinha adiando há algum tempo. Voo. Para este teste, subi até o topo de um arranha-céu próximo usando meu traje nano. O núcleo de voo ativado. Senti meu corpo se mover enquanto se acomodava ao novo cibernético, minhas pernas se ajustando a um formato de propulsor interno. Seus motores brilhando em azul ao serem acionados pela primeira vez. As placas nas minhas costas se dobraram e se transformaram em um único propulsor giroscópico, ajustando-se e expandindo-se à medida que se ajustava a nova montagem. Os propulsores são ativados pela primeira vez, levantando-me suavemente do chão e permitindo que eu paire. Nova habilidade adicionada. É voo 100. A capacidade de voar com a maior facilidade.
Indica sua manobrabilidade geral no ar e sua capacidade de se movimentar. Flutuei suavemente de um lado para o outro, aumentando a velocidade aos poucos até conseguir planar graciosamente sobre o teto. Mudei de posição algumas vezes para garantir que conseguiria me transformar perfeitamente em um instante. A seguir, o verdadeiro teste. Asas de metal se desdobraram de cada lado do propulsor nas minhas costas e foram ativadas com energia sentinela. Com isso, pulei do telhado. E ponto de vista de terceira pessoa. Os transeuntes olharam para cima e viram o clarão de algo descendo do topo da torre. Asas se abriram da figura enquanto seus propulsores rugiam com força e ela pegou o vento, lançando-se para o céu. Poucos segundos após a decolagem, um estrondo sônico ecoou pela cidade. E ponto de vista de Tavi, nova habilidade adicionada. Pós-combustão, 100. Custo, 200 MP por segundo. Ao queimar seu mana, você pode aumentar sua velocidade além do normal. Você pode aumentar a velocidade quanto mais mana você queimar. Destreza vezes bônus base de 20 milhas por hora. Nunca me senti tão livre. Era uma vez, eu voava pelo ar com a ajuda de um dispositivo de manobra tridimensional. Agora, não tenho mais cordas para me segurar. Canalizo mais mana e minhas asas ficam mais baixas quando chego à terceira marcha, com o vento ondulando ao meu redor conforme a resistência do vento é removida do meu corpo, permitindo-me ultrapassar rapidamente vários marchas. A incorporação de energia sentinela no projeto me permitiu reduzir significativamente o peso da carga e fornecer a potência necessária para igualar e superar todas as velocidades de voo convencionais. Eu podia sentir as nanomáquinas monitorando cuidadosamente a cibernética enquanto reduzia a velocidade para níveis mais razoáveis à medida que me aproximava da cidade Z. Uma cratera se formou repentinamente no lado leste da cidade em uma enorme explosão. Alarmes começam a soar por toda a cidade e recebo uma nova missão. Nova missão adicionada. Grandes problemas em pequeno Z. Objetivo 1. Investigar a causa da explosão. Objetivo 2. Objetivo bônus. Recompensa. Acho melhor investigar um pouco então? Estou sempre a fim de mais itens. Virando na direção da explosão, sobrevoo e localizo o centro da perturbação. Bem no centro da cratera, havia uma cápsula de metal com calor emanando de seu exterior. Alguns moradores locais estavam começando a se aproximar para investigar quando ela emitiu um jato de vapor e começou a se mover. Um par de braços se abre para o lado, as placas frontais se fecham para revelar um enorme robô, com sua única ótica brilhando em um vermelho sinistro, enquanto suas pernas se estendem para fora de sua estrutura. Em pé, com seus braços enormes pendurados ao lado do corpo, ele examina os arredores. Aproveito o tempo para iniciar minhas próprias varreduras de base, detectando a infinidade de armas escondidas dentro da estrutura. Seus braços pareciam conter a maior parte das armas, revestidos por uma estrutura extremamente resistente. Aviso: armas sendo energizadas. Meus nanobots começam a me alertar quando um canhão de braço é revelado da máquina, mirando em uma pessoa próxima. Eu jogo Sorfrontonchor-Fronsto, fazendo com que ele fique cravado no chão na frente do homem. O laser dispara, atingindo o escudo e fazendo com que ele emita uma rajada de energia sentinela enquanto o escudo absorve o dano. O robô olha para mim e se depara com um enorme raio. A temperatura do ar ao redor caiu rapidamente, fazendo com que partículas de água congelada se desenvolvessem, amplificando a potência do raio. Contramedidas de dispersão de raios. A grande máquina proferiu, e uma estaca de aterramento cravou-se no chão abaixo dele, o que me levou a usar a observação. B13, nível 275. Traços: mecânico adaptável sem emoção. Pensamentos: herói desconhecido encontrado, comece a coletar dados. Minha blindagem foi configurada para o equipamento espartano, enquanto a máquina investia contra mim, me jogando para trás através de um prédio. Menos 43.250 HP. Gemo, saindo da cratera. Ativo meus poderes de fúria e me lanço para fora do prédio, iniciando um contra-ataque. Relâmpagos crepitavam na minha armadura enquanto a temperatura continuava a cair. Meu punho atingiu e balançou a máquina para trás, fazendo o metal ranger. À medida que nossa batalha continuava a se intensificar, percebi um fato muito importante quando ele tentou me atravessar com uma lâmina. Minha vantagem fantasma numa concha não teve efeito algum sobre ele. Agarro seu braço e enfio minha lâmina da perdição no sistema eletrônico, sobrecarregando-o com eletricidade, deixando o braço temporariamente inútil. Ele imediatamente me agarrou pelas costas da armadura e me jogou no chão. Menos 150.387 HP. Senti minhas costelas quebrarem enquanto ele continuava a me jogar no chão. A temperatura continuou caindo até que ele finalmente me soltou para mirar em outra passante, uma criança pequena. Uma mão de terra surgiu e desviou o disparo do laser para o céu. O robô, irritado, esmagou o pilar enquanto eu agarrava sua perna e a puxava para longe dele. Envolvendo minhas pernas em volta do torso do robô caído, começo a desferir golpe após golpe na cabeça do B13, amassando o leme repetidamente. Usando uma nanoblade, eu a enfio no peito dele e forço mais raios em seu sistema. A afinidade com relâmpagos aumentou de nível. Max. Afinidade de tempestade desbloqueada. 15-100. Finalmente, nuvens de tempestade começaram a se formar no céu quando o robô me jogou em um carro próximo. A temperatura na área já havia caído bem abaixo de zero naquele momento, enquanto eu continuava a diminuir a temperatura, na esperança de ver algum efeito na máquina. Seus movimentos pareciam um pouco bruscos antes de ele saltar e pousar no meu peito. Menos 75.490 HP. Enquanto eu lutava para forçar o robô surpreendentemente pesado a se afastar, ele se abaixou e arrancou minha perna esquerda. Menos 357.734 HP. Aviso: sangrando por 2 horas e 58. Menos 3.000 HP por segundo. RH.
Rugi de dor ao ouvir suas ações enquanto ele jogava minha perna para o lado. O ozônio estava denso no ar enquanto seus movimentos continuavam a desacelerar com as temperaturas cada vez mais baixas, com o gelo começando a endurecer seu chassi e congelando as partes internas do robô. O propulsor da minha perna restante foi acionado, quebrando sua ponta de aterramento e me lançando para fora de debaixo da máquina assassina, com sangue jorrando do meu coto no chão. As nuvens de tempestade no alto ficaram totalmente pretas enquanto relâmpagos sobrecarregavam a nuvem. A chuva começa a cair do céu, transformando-se em picos de gelo enquanto o vento os congela e os direciona para a máquina, perfurando sua armadura. Picos de gelo perfuram as pernas de metal da máquina incrustada de gelo, mantendo-a no lugar enquanto eu direcionava a eletricidade de carga para um único ponto. Novo feitiço descoberto. Advento do pássaro trovão? Custo: 500 MP por segundo. Você é um com a tempestade. Invoque e controle uma tempestade como os pássaros lendários do mito. A máquina é envolvida por um pilar de raios enquanto a tempestade lança toda a sua carga no robô. Os relâmpagos continuaram a cair do céu por mais 30 segundos antes de se extinguirem, revelando a máquina faiscando e crepitando. Aproveitando sua fraqueza, voa em direção à minha perna. Agarrando-o, os nanorobôs o destroem e começam a regenerá-lo. Eu posiciono Stormreaver em sua forma de lança e o uso como suporte para mancar até lá e recolher Sorfrontonchorfronsto. Minha perna termina de regenerar o osso quando finalmente volto para a máquina. Sua ótica singular rachou enquanto me encarava. Aponto a lança para o robô, a energia sentinela se misturando à tempestade que o envolvia. Os braços do robô se abriram revelando uma série de mísseis, o que me levou a agir imediatamente, empalando sua cabeça com a lança. Menos 3.000 HP. A dor subiu pela minha perna destruída enquanto eu tentava continuar me movendo, fazendo-me tropeçar. Agarrei minha lança em busca de apoio, apoiando-me no robô, enquanto sentia meus nervos se regenerando. Unidade incapaz de continuar. Iniciando contramedidas secundárias. B-13 declarou, os braços subitamente me agarrando. Iniciando a autodestruição, o robô monologou começando a brilhar. Merda. Acionando meus propulsores mais uma vez, lanço-me para o céu, com a máquina firmemente presa a mim. Coloco cada grama do meu mana restante na pós-combustão enquanto subo cada vez mais rápido. Aviso. Velocidade reduzida pela metade devido a ferimento incapacitante. 10.000 pés. 20.000 pés. 30.000. As nanomáquinas estavam detectando um acúmulo massivo de radiação vindo do núcleo de energia desse cara. Eu precisava levá-lo para o espaço. Saindo do controle do robô, sinto as vedações do meu traje se modificarem devido à perda da minha perna enquanto continuo subindo. O propulsor nas minhas costas trabalhando horas extras para compensar o propulsor da perna. A temperatura aumenta muito quando atinge a termosfera, e começo a cozinhar vivo em minha armadura. Menos 50 HP. Menos 50 HP. Menos 50 HP. Interagindo com o bot usando tecnomancia, eu arranco o núcleo de dados da máquina e o jogo mais forte que posso no espaço. A antiga arte de jogar cocô. O robô explode num flash de luz que envolve minha visão. Centro de despacho da Associação de Heróis. E ponto de vista de terceira pessoa. Senhor, temos impacto no lado leste da cidade Z, relata um técnico, exibindo um mapa na tela grande do call center. O que sabemos até agora? Perguntou o homem gesticulando para que o técnico continuasse. Algo que parece ter sofrido um impacto mecânico, causando um número relativamente baixo de baixas. Uma investigação mais aprofundada revelou tratar-se de um robô de combate de algum tipo. O primeiro técnico declarou secamente. Quando tentou abrir fogo, Tavi, o saltador dimensional, interferiu. Aparentemente, nossa análise inicial de suas capacidades estava um pouco equivocada em relação ao que ele era capaz de fazer enquanto voava pela área. O segundo técnico relatou, obedientemente, que quase fez o homem derrubar seu tablet. Ele consegue voar? Por que não aprendemos isso antes? Gaguejou o homem. Os agentes que o monitoramos relataram esse fato há cerca de 2 horas, quando testemunharam o que parecia ser seu voo de teste inicial. Depois disso, ele conseguiu atingir velocidades superiores a Mach 4, momento em que os agentes o perderam de vista. Eles o rastrearam novamente quando ele reentrou no espaço aéreo nos arredores da cidade Z. Outra técnica respondeu, exibindo o relatório em sua tela. O homem recostou-se na cadeira e suspirou. Tudo bem, então continue. Tavi tinha uma armadura aparecendo em seu corpo quando atacou a máquina com um raio enorme. Até agora, o vimos empunhando uma variedade de elementos e ostentando força e velocidade impressionantes ao combater a máquina, além de um domínio moderado de algumas armas brancas e seus punhos. O primeiro técnico leu, passando por vários trechos de vídeo. A máquina chegou a arrancar a perna do homem, mas ele continuou a aumentar o aquecimento enquanto causava uma tempestade violenta. Seu controle sobre o gelo se fez sentir naquele momento. O segundo técnico ligou o aparelho antes que o prédio tremesse com o estrondo de um grande trovão lá fora. Houve silêncio na central de despacho por um momento quando o outro técnico falou hesitante. Senhor, era o Tavi encerrando a luta. Nossa, olha como a perna dele está se recuperando rápido. A frase foi interrompida quando os alarmes de sirene começaram a soar, e um símbolo com um aviso brilhou na tela grande. Explosão nuclear iminente. É localização. Cidade Z. Queda iminente. Senhor, a máquina está prestes a explodir. Deve ter uma carga nuclear como contramedida. Outro técnico entrou em pânico. Senhor, transmissão ao vivo, informou o segundo técnico. Coloque na tela grande. O homem ordenou e observou enquanto uma imagem de Tavi e do bot era exibida na tela. Ele observou enquanto a máquina agarrava a figura blindada e como ele subitamente se lançou para o céu, com seus 2 propulsores restantes queimando intensamente sua perna esquelética arrastando-se inutilmente para trás enquanto ele continuava a aumentar sua velocidade.
O drone que observava lutava para acompanhar enquanto Tavi continuava a subir cada vez mais rápido, com sua armadura cobrindo sua perna machucada. O homem percebe o que Tavi está tentando fazer. Vamos, suba, seu desgraçado. O homem murmurou enquanto Tavi se soltava da máquina. O braço de Tavi se ergueu quando ele entrou na borda da atmosfera, jogando a máquina para o espaço. O resto da transmissão foi cortado quando um clarão de luz ofuscante derrubou o drone de vigilância, deixando o centro de operações em silêncio absoluto enquanto eles assistiam à tela grande. Ponto de vista de V. Eu estava assistindo TV quando recebi um boletim de emergência da cidade Z. Uma ocorrência bastante comum devido à alta densidade populacional de monstros. O que foi chocante foi quem estava envolvido. Eu estava pensando em fazer um trabalho de herói de meio período depois de observar alguns heróis ridículos correndo por várias cidades. Afinal, eles recebiam uma remuneração pelo trabalho. Além disso, eu tinha que ser melhor do que alguns dos heróis que eles estão acolhendo. Quer dizer, o Homem de Saturno? Um homem vestido como planeta? Sério? Tenho quase certeza de que sem a ajuda do Tavi, eu conseguiria criar pelo menos um herói de classe B, possivelmente de classe A baixa. Se o Tavi quisesse se envolver, eu conseguiria facilmente criar um herói de classe A alta, talvez até de classe S baixa, se eu realmente me dedicasse. Pelo menos foi isso que aconteceu até eu ver a luta de Tavi contra a máquina. A velocidade com que a luta ocorreu foi impressionante, pois a câmera de captura lenta mal conseguia acompanhar o confronto dos dois titãs. Tavi lançava raios como confete enquanto seus punhos atingiam a máquina em uma saraivada de tiros poderosos o suficiente para amassar a cobertura de metal do robô, enquanto o robô jogava Tavi no chão com uma força devastadora. Mais e mais poderes elementais se juntaram à luta, fazendo com que a tempestade, agora furiosa, se agitasse lá em cima, e parecia uma luta equilibrada, até que arrancou a perna de Tavi. Antes, a única vez que vi Tavi mais ferido foi quando ele estava sendo submetido à remoção de balas no VIX. Vê-lo naquele estado foi, sinceramente, assustador. O poder continuou a fluir ao redor dele enquanto ele lutava bravamente, o osso agora se regenerando do seu coto danificado. Tavi finalmente liberou o poder absoluto que se acumulava acima dele, o raio atingindo a máquina com uma quantidade tremenda de força. Sem conseguir dizer se o robô tinha terminado, corri para a garagem e chamei Barry Wolf. Peguei algumas das armas nas quais estava trabalhando e pulei nas costas de Wolf. Foi uma agradável surpresa encontrar Barry Wolf certa manhã, ao acordar. Não faço ideia de onde Tavi os escondeu todo esse tempo, mas esses caras eram verdadeiras maravilhas da engenharia. Eu adorava mexer neles e brincar com eles nas minhas horas vagas. Vamos, Wolf. Encontrem o Tavi. Incito a fera gigante a ir em direção ao lado leste da cidade. Enquanto Bear avança atrás de nós enquanto carros e caminhões se movem rapidamente para sair do caminho. A velocidade do Panzerande aumentou à medida que se aproximavam do local do acidente, e os danos se tornaram rapidamente evidentes à medida que nos aproximávamos da luta. Olhando para Bear, vi sua cabeça se inclinar para o lado e esmagar uma máquina menor entre suas mandíbulas. Ele deixou cair o frasco que carregava e uma substância vermelha derramou no chão, me fazendo gelar. Era o sangue do Tavi? Havia algo mais do que uma única máquina de ruge em ação ali? De qualquer forma, ela gesticulou para Wolf e ele lançou uma rajada de fogo de suas mandíbulas, destruindo a amostra. Bom garoto, elogio, e continuamos em direção à zona de guerra que Tavi deixou para trás. Wolf e Bear removem qualquer vestígio do sangue de Tavi dos arredores. Com certeza é algo que preciso discutir com ele mais tarde. Talvez colocar aqueles nanorobos para trabalhar destruindo qualquer possível amostra de DNA que esteja por aí. Eu assisti aqueles programas de terror de ficção científica, sei o que acontece quando o bandido tem a chance de clonar você. Finalmente chegamos à borda da cratera quando vi Tavi nas mãos do robô enquanto ele voava para o céu até desaparecer de vista. Após cerca de 1 minuto de espera para que algo acontecesse, o céu brilha em uma explosão branca brilhante quando algo explode fora da atmosfera. Capítulo 20. E ponto de vista de terceira pessoa. A luz vai desaparecendo, revelando o céu normal, com algumas nuvens ainda remanescentes da tempestade que começou antes. As pessoas começavam a colocar a cabeça para fora de seus esconderijos, procurando cautelosamente o resultado final do conflito. A rua estava silenciosa, o horror de quão perto estavam da precipitação nuclear se instalando. As pessoas examinavam o céu em busca de qualquer sinal do herói desconhecido ou da máquina contra a qual ele estava lutando. O silêncio foi quebrado por alguém apontando animadamente para um objeto caindo no alto do céu. E ponto de vista de Tavi, devido à sua proximidade com o centro de uma explosão nuclear, novas afinidades e habilidades foram desbloqueadas. Afinidade nuclear, bloqueado 500. O usuário pode criar, moldar e manipular as forças da reação nuclear, incluindo fusão e fissão, o que lhe concede habilidades que envolvem eletricidade, magnetismo, calor, radiação, etc. Habilidade adicionada. Resistência à radiação. 15-100. Resista aos efeitos nocivos e muitas vezes tóxicos da radiação. Atualmente você pode resistir a 15% dos danos causados pela radiação. O uso do Fortif foi bom para sobreviver à força inicial da explosão, mas não fez nada para as consequências nocivas do PM causadas pela radiação que destruiu uma parte significativa das minhas nanomáquinas. O PM endureceu meu corpo, mas não a ponto de eu conseguir resistir a uma bomba nuclear a queima-roupa no rosto. Então eu estava caindo, minhas asas recém-adquiridas penduradas frouxas, enquanto meus propulsores faiscavam fracamente. Minha mente foi atraída por semelhanças com Ícaro por um momento antes de eu me livrar disso. Preciso descobrir como sobreviver ao pouso. A maior parte da minha tecnologia ficou inoperante, então eu estava rapidamente revisando minha lista de vantagens de jogador. Uma das vantagens que
adquiri Pele de Pedra, me permitiria armazenar mana na minha pele para reduzir o dano na proporção de 1:1. Mas não acho que seria o suficiente antes de eu ser colado no chão. De qualquer forma, sigo em frente e começo a armazenar o máximo de mana possível, na esperança de conseguir reunir o suficiente. Com a quantidade atual de mana que consigo reunir, talvez eu consiga reduzir o impacto em quase 100.000 pontos de vida. Ao abrir minha página de estatísticas, observo minha barra de saúde 3/4 vazia, minha barra de mana drenando rapidamente e minha barra de resistência completamente cheia. P.E.K.K.A ativado. E sobrevivente. Concede ao matador a habilidade de redistribuir seu HP, estamina, MP se uma dessas estatísticas chegar a 0. Uma das primeiras vantagens que adquiri. Eu despejo minha enorme reserva de resistência na minha barra de MP repetidamente. E ponto de vista de terceira pessoa. O objeto desconhecido havia se fundido em uma figura reconhecível do herói blindado, caindo frouxamente antes de impactar o chão, abrindo uma cratera no centro do campo de batalha. Todos assistiram com a respiração suspensa por 1 minuto antes que uma mão se estendesse e começasse a se retirar do buraco, partes de sua armadura se desintegrando, revelando suas habilidades de cura em ação e reparando os danos sofridos. Sua perna permaneceu uma massa carnuda de músculos e ossos, enquanto raios continuavam a se mover em arco ao redor de sua figura. Ele começa a lutar para sair do buraco quando uma mulher montada em uma fera gigante de metal desce correndo para ajudá-lo. Veículos da Associação de Heróis começaram a aparecer e afastar a multidão para analisar melhor a situação. De ponto de vista de Tavi, missão concluída. Grandes problemas em Pequeno Z. Objetivo 1. Investigar a causa da explosão. Objetivo 2. Lutar contra a máquina desconhecida. Objetivo bônus 1. Esconda seus poderes da Associação de Heróis. Recompensa. Novas vantagens concedidas, 5 fichas de vantagens aleatórias, 10 fichas gacha, raras, 40 milhões de experiência, 45 milhões de dólares. Novas vantagens adicionadas. Aspecto do Deus Máquina. No princípio havia 0. E depois, 1. Suas maravilhas tecnológicas agora são capazes de atingir novos patamares. Deus Ex Machina decidiu abençoar seu trabalho enquanto você luta contra esses chamados deuses máquina. Embora o poder desse aspecto ainda não tenha se manifestado plenamente, ele lhe concede acesso a uma pequena fração da energia divina do Deus Máquina. A ODST. Você caiu da órbita e sobreviveu, e seu corpo ficou mais forte. Agora você pode cair de qualquer altura e manter 25% do seu HP atual após o impacto. Porra, meu corpo doía por todo o corpo com o impacto no chão. Eu podia sentir meus nanorobos restantes dentro de mim lutando para consertar sua colônia e vasculhar os restos dos cibernéticos quebrados espalhados ao meu redor. Levantei-me e me puxei para fora do buraco, quando senti 2 mãos me ajudando a levantar antes que uma voz familiar quebrasse o silêncio. Eu não tinha certeza se você conseguiria sair dessa, Tavi. Olhando para cima, vi os olhos levemente lacrimejantes de V. Era sempre difícil discernir as verdadeiras emoções das pessoas em Night City, mas fiquei feliz em ver que ela estava preocupada. Eu mesmo não tinha muita certeza, V. Eu tinha acabado de sair para um teste de voo. Difícil imaginar que isso teria levado a tudo isso. Resmungo enquanto V me ajuda a sair do buraco e manco até Wolf e Bear. Agora que a raiva estava diminuindo, a dor começava a se instalar enquanto minhas terminações nervosas se regeneravam na perna. Eu podia sentir minhas costelas sendo recolocadas no lugar, o que me fez estremecer quando V me abraçou para me apoiar. Da próxima vez, eu vou junto. Vamos encontrar um jeito de equilibrar o jogo com esses caras, mas você precisa de alguém para supervisionar e te dar suporte. Ela respondeu, observando a Associação de Heróis dispersar a multidão. Peguei uma poção de saúde hipoalergênica do meu inventário e a coloquei na minha perna, inundando-a com doce alívio enquanto a regeneração continuava. Nova habilidade adicionada. E resistência à dor, 100. Designa sua capacidade de superar e contornar a dor. Você pode resistir a 1% da sua dor atual. É um milagre eu não ter tido isso antes, mas vou aceitar o que puder no momento. A arma médica foi rapidamente posicionada em um braço servo, focada na minha perna enquanto eu deixava minha carne se recompor. V puxa sua corda e a conecta em meu crânio para fazer uma leitura dos danos. Meu Deus, Tavi! Mais da metade do seu cibernético está completamente frito, seu nanonúcleo mal funciona e sua perna mal consegue se reconstruir. Ela exclama, lendo minhas especificações operacionais. Ela bate levemente em uma parte da nanoarmadura restante, fazendo com que ela se desfaça em pedaços. Vamos ter que encontrar novos materiais para sua armadura, ela já está meio torrada neste momento. Abra os braços e vamos dar uma olhada, ela pediu, me levando a percorrer os vários itens de cibernética para braços que eu tinha. Pelo menos essa coisa está intacta, apesar de toda a punição que sofreu, ela afirma, examinando o Cybervari antes de olhar para mim. Tavi, me promete que não vai se meter em outra briga dessa sem pelo menos passar por uma atualização séria primeiro? Estamos lidando com seres muito poderosos aqui, ela declarou se virando e me olhando nos olhos. Dou-lhe um sorriso torto em resposta. Sem problemas, sei muito bem o quão perto isso foi. Tenho alguns projetos que posso apressar para aumentar minha durabilidade. Mas por enquanto vamos voltar para casa. Respondo, recebendo um sorriso de volta antes que ela me ajude a subir nas costas de Wolf. Ótimo. Embora seu fator de cura possa ser insano, ele pode não te ajudar a sobreviver neste mundo, comentou V gesticulando para minha perna quase curada. Ela havia recuperado o formato original e parecia preta e roxa, mas estava recuperando rapidamente a cor original. Mexendo os dedos dos pés experimentalmente, fui recompensado com uma nova pontada de dor nos tendões ainda em recuperação. Acho que consegui andar um pouco, mas não muito. Olhando ao redor para a destruição ao redor, vejo um dos membros da Associação de Heróis caminhando em nossa direção. Vê, Tavi Barney? Ele questionou, um pouco nervoso. Somos nós.
O que podemos fazer por você, funcionário aleatório da Associação de Heróis? Responda alegremente, recebendo um tapa sem entusiasmo de V no ombro. Na verdade, meu nome é Glenn, ele disse sem muita convicção. Prazer em conhecê-lo, Glenn. Saiba que tive muita dificuldade para conseguir os nomes dos seus colegas de trabalho quando fui para minha entrevista com a associação da última vez, declarei, provocando um sorriso em Glenn. Agora que penso nisso, eles também foram muito cautelosos comigo quando tentei aprender nomes na minha entrevista, comentou V, fazendo Glenn rir. Eu mesmo não entendo. Talvez eles gostem da ideia de uma identidade secreta? Mesmo assim, eles conseguem realizar seu trabalho sem usar seus nomes, então acho que conseguem se safar. Ele afirma com uma risada antes de adotar uma expressão mais séria. A Associação de Heróis gostaria de solicitar sua presença dentro de 1 ou 2 dias, se você puder comparecer, disse Glenn seriamente. O que houve? V respondeu, colocando a mão no quadril. Os eventos de hoje destacaram o potencial de combate de Tavi como herói, e o número de baixas evitadas por suas ações é de grande valor para ser ignorado. O reator nuclear do robô que o Sr. Barney lançou ao espaço foi calculado como uma explosão de 15 megatons. O fato de você estar aqui um pouco pior pelo desgaste e se recuperar tão rápido demonstra sua enorme durabilidade. Sem contar o que sua armadura pode ou não ter absorvido. Glenn começou. As ondas de choque liberadas pela sua força e o poder liberado foram sentidos por toda a cidade. E a Associação de Heróis prefere ter uma relação de trabalho com você em vez de entrar em conflito uns com os outros. Ele concluiu. Eu facilmente percebi a ameaça sutil naquela declaração. Acho que posso dar uma passada lá quando tiver oportunidade, digo despreocupadamente, observando um pouco da tensão restante deixar os ombros de Glenn. Obrigado. Qualquer hora nos próximos dias está ótimo, respondeu ele, antes de retornar ao restante da unidade. Vamos, Tavi, vamos te levar para casa. V disse, montando em Wolf atrás de mim e começamos a voltar para casa, com Bert trovejando atrás de nós. E salto no tempo. Sentados em um terminal no Caldeirão, V e eu trabalhávamos duro enquanto eu ia e voltava entre as estações de pesquisa. A última batalha demonstrou o quão inferior eu realmente era neste mundo. Embora Saitama fosse de fato um fator perigoso e representasse o maior perigo neste universo, ele era amplamente apático a tudo mais ao seu redor. No entanto, eram os outros seres que me preocupavam. Tipo Boros, o Imperador Sem-Teto e muitos outros, entre os mais poderosos. Eu teria que usar todos os truques possíveis se eu e meus companheiros quiséssemos sobreviver a isso. Dar a V uma infusão de energia sentinela foi uma das muitas medidas que eu teria que tomar, junto com vários aprimoramentos para aumentar sua durabilidade e força base. Desde que sua densidade muscular aumentou, consegui criar várias armas de longo e curto alcance para ela manusear, considerando os novos aprimoramentos. Embora ela tenha crescido alguns centímetros, sua musculatura não parecia ter mudado muito. Só quando examinei os músculos diretamente é que percebi o quão densos eles haviam se tornado. Colocando algumas máquinas para fabricar sua armadura, voltei para algumas ideias pessoais que eu tinha guardadas há algum tempo. Antigo Alto Galifreiano. Uma língua que já foi considerada como tendo o poder de erguer impérios e destruir deuses. Parte da minha habilidade de artificismo era poder desenhar diagramas de magia com meu mana em praticamente qualquer coisa que eu considerasse uma superfície. Era bastante impraticável, visto que o artificismo se concentrava na criação de itens mágicos. Mas dessa vez eu estava querendo algo diferente. Já que o velho Galifreiano antigamente tinha poder, o que aconteceria se eu desse um pequeno salto usando meu mana como fonte de energia? Vamos dar o tom íris? Se isso funcionar, mesmo que remotamente, vai ser muito legal. A início da música, eu sou o doutor? Movendo-me para uma área aberta do caldeirão, comecei a escrever no ar, minhas mãos acelerando conforme o tempo passava. O programa matemático do universo flutuando ao meu redor. Cada vez que uma sequência era completada, ela se condensava em galifreiano circular, flutuando e girando lentamente ao meu redor. Antes eu só conseguia sonhar em fazer os cálculos apropriados no tempo necessário para realizar isso, mas depois de beber o soro do superpoder, minha mente se expandiu muito além de suas limitações anteriores. Meu mana continuou a diminuir conforme eu adicionava mais e mais sequências, com poder azul circulando pela sala. Certa vez, afirmei que seriam necessárias mais de 27 milhões de sequências para sequer conceber o conceito básico de funcionamento de uma TARDIS. Sorriu enquanto minha escrita acelera ainda mais. Embora eu ainda não esteja à altura da velocidade e precisão necessárias para os primeiros 27 milhões, vamos ver o que consigo realizar com meio milhão. Tempo e espaçamento eram essenciais no uso dessas sequências. Cada personagem tinha que ser desenhado e concluído dentro do tempo e espaço apropriados para o próximo personagem, ou perderia todo o seu poder. Um dos muitos pensamentos que me vinham à cabeça era desenvolver telecinese para acelerar o processo, mas imediatamente arquivei a ideia para mais tarde, enquanto começava a escrever um algoritmo extremamente complexo. Pedaços e partículas de pó dourado começaram a flutuar junto com manchas de tinta vazia à medida que as palavras se consolidavam. Minha escrita continuou enquanto uma parte da minha mente tentava analisar essas substâncias. Devido à exposição a energias novas e interessantes, novas afinidades foram descobertas. Afinidade de tempo 100. Afinidade espacial 100. Sim. Objetivo alcançado. Escrevi o roteiro para começar a reunir energia de tempo e espaço, e a exposição funcionou. Agora que eu sabia como era a energia, pude considerá-la em meus experimentos. Concluir o roteiro dispersaria as energias de volta para onde elas vieram com segurança. Pelo menos em teoria, seria constrangedor se alguém tivesse que me socorrer caso eu acidentalmente abrisse um buraco no espaço.
tempo. Terminando as últimas sequências do roteiro, afasto-me da sequência para admirar meu trabalho. O interior da sequência parecia a vastidão do espaço, enquanto o pó de ouro flutuava, fazendo com que as duas energias se misturassem. O alto galifreiano servia como uma bela coroa, mantendo essas energias primordiais contidas. À medida que se entrelaçavam, vi estrelas se formarem em uma enorme explosão de poder. À medida que o universo se formava, observei galáxias e planetas passarem por trilhões de anos no que pareceu um instante. Milhões de possibilidades deste universo passaram diante dos meus olhos enquanto eu observava o tempo se esgotar até o fim deste pseudo-universo. Observei a beleza das energias interagindo enquanto esperava a sequência terminar, extasiado com a totalidade do que foi criado. As energias fluindo por todo o universo, oscilando brevemente em meio à vastidão do espaço e do tempo. Evento de sorte acionado. O que diabos? Um som característico de trituração e zumbido encheu o ar. É isso que eu penso? As energias do espaço e do tempo começaram a se distorcer à medida que eram absorvidas por um pequeno cubo, revestido com a escrita azul de Gallifrey. De jeito nenhum. O cubo atingiu o chão com um estrondo alto, fumaça saindo do cubo e seus símbolos piscando enquanto as energias do espaço-tempo restante se dissipavam. Aproximando-me e usando observar no cubo, confirmo minhas descobertas. TARDIS, modo cerco. Idade, 1 ano. Nível, HP, 763.420, 50 milhões. Pensamentos, aterrorizado, exausto, com dor. Descrição, uma TARDIS jovem, recentemente construída pelos senhores do tempo de Gallifrey. Impaciente e cheia de curiosidade, esta TARDIS decidiu partir sem selecionar um senhor do tempo em busca de aventura. Infelizmente para esta pequena máquina de apenas 1 ano de idade, ela se deparou com muitos dos horrores de seu universo, forçando-a a correr constantemente, com sua fonte de energia se esgotando enquanto tentava escapar de seus perseguidores, acumulando danos ao mesmo tempo. Sentindo uma perturbação no tempo e no espaço, ela voou pelo caminho aberto por uma fonte desconhecida para outra dimensão e aproveitou a oportunidade para se reabastecer com as energias coletadas. Gentilmente abaixei-me e lancei o feitiço de reparo no cubo trêmulo, emitindo ruídos suaves e reconfortantes. A pequena TARDIS parou de tremer depois de um tempo e finalmente se acomodou em um descanso exausto no centro do chão, continuando a absorver a energia temporal ambiente restante naquela sala. Coitadinho. Sei que ele é uma das naves mais poderosas do universo, mas mesmo assim me emocionei um pouco quando o vi em seu estado atual. Deixando-o descansar, sem saber o que mais fazer, deixei o feitiço de reparo continuar seu trabalho e voltei ao trabalho, mantendo um olho na TARDIS. Enquanto esperava, decidi tirar meus tokens de vantagens para ver o que ganharia. Novas vantagens adquiridas. Capa, 100 raro. Permite que você intercepte instantaneamente ataques contra seus aliados com seu escudo. E ancoragem 100 épico. Atrai o foco de todos os combatentes inimigos e protege seus aliados contra os ataques deles. Os inimigos são fisicamente incapazes de causar dano direto ou indireto aos seus aliados sem passar por você primeiro. Sábio das artes místicas raro. Desbloqueia artes místicas e fornece um ganho de 25% de experiência para qualquer pesquisa e descoberta relacionada ao misticismo. Praticante de Pogo, 100 comum. Oferece a você proficiência em Pogo Stick. Fúria Nerd, 100 épico. Pessoas inteligentes não são imunes a serem consumidas pela raiva. Sua inteligência serve como multiplicador para sua raiva, permitindo que você calcule e acerte onde dói. Bom, parece que eu conseguiria entender aquele anel de estilingue se quisesse. E ainda ganhei mais uma vantagem de fúria, o que é bem legal. Algumas das primeiras vantagens me lembraram de uma ótima classe do tipo escudo. Enquanto eu refletia sobre as possibilidades, um zumbido quebrou o silêncio. A pequena TARDIS havia se levantado do chão e estava girando lentamente, girando ao redor da sala, investigando os vários pedaços de tecnologia que estavam sendo produzidos no caldeirão. Usei observar novamente. TARDIS, modo cerco. Idade, 1 ano. Nível, HP, 9.756.483, 50 milhões. Pensamentos, cauteloso, curioso, alívio. A caixinha rodou pela sala, investigando tudo. Tecnossacerdotes trabalhando em vários projetos, pararam para observar o ser curioso antes de retomarem suas tarefas anteriores. Ele finalmente parou de flutuar na altura dos meus olhos antes de emitir um sinal sonoro estranho. Analisando o que ele estava dizendo, levanto minha mão e crio um símbolo básico em Gallifreyan circular. Desculpe, não acredito que existam senhores do tempo nesta dimensão. Acabei de encontrar um livro escrito por eles em minhas aventuras e fazer experiências com minhas descobertas. Respondi à pergunta. Ela emite um bip triste e permanece flutuando ali por um instante. Comecei a trabalhar em um novo experimento para as granadas de alquimia, desta vez tentando uma variação vegetal, antes de sentir algo bater na lateral da minha cabeça. Olhando para o lado, a pequena TARDIS me seguiu para observar o que eu estava fazendo. Pego a granada e a jogo na área de testes para observar os resultados, com a pequena máquina observando o tempo todo. A granada atingiu o solo e perfurou. Isso foi rapidamente seguido por uma explosão de vegetação com árvores e grama brotando do epicentro. Girando de surpresa, a TARDIS rapidamente se aproximou e começou a analisar a folhagem que ainda estava brotando, embora num ritmo mais lento do que antes. O cubo voltou voando e flutuou bem na frente do meu rosto, fazendo uma enxurrada de perguntas em sua linguagem tecnológica. Ei, fique aí. Isso é algo que eu descobri como fazer nas minhas viagens. Se quiser, fique à vontade para aprender comigo. Eu sempre aprecio um companheiro em busca de conhecimento. Respondo com um pequeno sorriso. E salto no tempo. Depois disso, a maquininha maluca parecia determinada a me seguir por toda parte. De andar pela rua a cozinhar na cozinha, esse serzinho me seguia para onde quer que eu fosse. Quando ele tentou me seguir até o banheiro, tive que impor limites.
Rapidamente se tornou parte da minha rotina diária alimentar a máquina com uma dose de energia de tempo a cada poucos dias. V se divertiu com minha situação, enquanto Eleanor se divertiu com a curiosidade demonstrada pela pequena máquina, que constantemente fazia travessuras e periodicamente derrubava uma ou duas coisas. Ele continuou a se curar lentamente ao longo do tempo, sob minha cuidadosa administração de reparos, até que finalmente recuperou a saúde plena, tornando-se um lugar comum flutuando em minha cabeça, observando tudo. A Tardis ficou especialmente fascinada quando tirei um dia para tirar algumas fichas de gacha. Os 10 anéis, épico. Saco de bolotas comum. Master Ball lendário. Nuka-Cola Quantum raro. Trilha sonora de Halo épico. Pá de cura, épico. Mangual de mordida em corrente raro. Sementes de planta piranha raro. A caixinha examinava alguns itens enquanto eu observava os outros. Os 10 anéis. Um conjunto de anéis Gar pendurados místicos de origem ancestral desconhecida. Concede aumentos de força, longevidade, explosões de energia e capacidades psionicas. Pá de cura. Uma pá cujo poder, ao atingir alguém, cura 25% da sua saúde. Mangual de mordida de corrente? Um mangual de corrente com uma grande e pontiaguda mordida de corrente presa na ponta, capaz de dar uma mordida feia nos seus inimigos, além de causar uma concussão. Meus nanorobos imediatamente tomaram posse dos anéis e começaram a manipulá-los, alterando a forma básica. Fiquei curioso para saber o que eles estavam fazendo, mas decidi mexer nas outras coisas agora mesmo. A Tardis estava examinando as sementes da planta piranha com um scanner azul de algum tipo enquanto eu puxava o mangual, observando-o balançar em busca de um alvo. Uma ideia me ocorreu quando peguei Stormreaver e dei a corrente de mordida no machado, fazendo com que ele mudasse e se adaptasse a uma nova forma. Agora eu segurava um cabo preso a uma corrente de energia sentinela, presa a uma bola preta, cujos espinhos e dentes foram substituídos pela energia azul. Relâmpagos ocasionalmente se projetavam entre suas pontas enquanto eu me acostumava com a nova arma. Pego tudo e levo a arma para o campo de tiro, miro e atiro no alvo. A corrente se estende para encurtar a distância e atingir o alvo no final. Mirando em um novo alvo, eu atiro um mangual nele e o Tinchomp dá uma mordida enorme, destruindo o alvo. Sorrindo em triunfo, invoquei um bosco para pegar as sementes da planta piranha e começar a cultivá-las para possível uso futuro. Depois, verifiquei novamente os nanorobos para ver o que eles estavam desenvolvendo e fiquei agradavelmente surpreso. Eles estavam reformulando completamente os anéis e transformando-os em algo mais útil. A forma inicial foi mantida, mas o design original em si estava mudando. Os anéis foram se transformando lentamente, com seus designs iniciais sendo substituídos por círculos galifreianos ao redor da parte externa. O metal com acabamento plano foi lentamente convertido para um visual mais sci-fi à medida que as nanomáquinas consumiam os anéis. Esse processo continuou por cerca de 2 horas antes de eu ser alertado sobre o resultado final. É os 10 núcleos do poder mítico. Ao adquirir os 10 anéis, os nanorobos de Tavi Barney os consideraram ineficientes em sua forma atual. Assim, os anéis foram convertidos em 10 núcleos individuais de nanomáquinas. Aumenta as habilidades de tecnomancia em 100%. Aumenta as artes místicas em 100%. Aumenta as habilidades psionicas em 100%. Aumenta a manipulação de energia em 100%. Aumenta a força em multiplicadores de 5 para cada anel. Pseudo-imortalidade. Novo aumento detectado. Você deseja integrar o novo aumento? S.N. Claro que sim. Assim que seleciono sim, os anéis voam para meus braços e se fundem com minha pele, deixando símbolos metálicos azuis brilhantes de galifrey cobrindo meus antebraços como uma braçadeira. Eu sabia que alcançaria a imortalidade em algum momento, a questão era como. Eu tinha apenas uma vida longa naquele momento, mas a verdadeira imortalidade era a incapacidade de morrer. Eu provavelmente viveria por muito tempo se tomasse cuidado. Meus pensamentos se desviaram quando ouvi um som estranho de rangido, e a pequena Tardis voou perseguindo um bosco. Sorrindo ao ver o local, deixei de lado o restante dos meus projetos para brincar com a máquina jovem. A visita à Associação de Heróis alguns dias depois foi bem menos cordial. Segundo eles, eu havia demonstrado poder suficiente para ser considerado um ser da classe dragão, algo que eu continuaria a ser classificado como tal, mesmo que não tivéssemos chegado a algum tipo de acordo. Assim, uma espécie de aliança foi estabelecida. Em momentos de necessidade, a Associação de Heróis tinha a capacidade de pedir minha ajuda e, em troca, eu receberia a classificação de classe S da associação, com todos os benefícios associados. Sinceramente, eu podia aceitar ou deixar a associação, mas era um segundo salário substancial e tranquilizava os superiores. Além disso, a maioria dos heróis da classe S podia ir embora para qualquer lugar se algo não os interessasse. Então não era como se eu fosse forçado a fazer o que a associação queria. Saindo da sala de conferências, perambulo pelos corredores da associação, parando em qualquer lugar que me interesse. A Tardis, ainda em modo de cerco, flutuava atrás de mim enquanto explorávamos. Preciso mesmo encontrar um nome que ela goste. O pequeno tem personalidade demais para ficar me referindo a ele apenas pelo seu tipo de máquina. Passo por uma sala de treinamento de onde emanam fortes explosões. Ao entrar na sala, deparo-me com vários heróis lutando entre si por toda a sala. Vejo alguns dos discípulos do samurai atômico treinando em um ringue, com o bigodudo observando ao lado. Mais adiante, um homem com um rifle de precisão enorme atirando em um alvo do outro lado do ginásio. Uma mulher musculosa treinava como uma atleta olímpica do outro lado da enorme área de treinamento. Enquanto membros do exército de regatas davam voltas em uma pista próxima, meus olhos pousaram no robô de vigilância observando de cima, seu design de 3 olhos me informando a quem ele pertencia.
Cavaleiro de Metal. Um herói muito pragmático e frio, ele é o patrocinador tecnológico da Associação de Heróis, frequentemente aparecendo como vários robôs e máquinas. Ele possuía um arsenal enorme cuja verdadeira extensão ninguém conhecia, e seu conhecimento da associação definitivamente o tornava um oponente perigoso. Eu sabia que não conseguiria sobreviver a mais de uma bomba nuclear por vez, mas a quantidade de mísseis que ele possuía tornava a morte uma realidade para mim. Então, eu tinha que ter cautela perto dele. No entanto, tenho quase certeza de que venci nosso primeiro combate. Yggdrasil estava agora abrindo caminho pelos sistemas da Metal Knight, das associações de heróis e das organizações. Em 1 ou 2 semanas, eu teria acesso a todos os segredinhos sujos que eles possuíam. Embora todos os sistemas fossem razoavelmente bons, eles não tinham nada nos servidores da megacorporação. E as IAs neste universo eram meros bebês em comparação com as IAs rebeldes de Night City. Magnífico, não é? Uma voz ao meu lado interrompe meus pensamentos. Um homem grande vestindo uma regata estava ao meu lado observando os outros corredores de regata. A crença deles no poder da regata realmente brilha em situações como essa, afirmou ele confiante, enquanto continuava a observar os corredores. Demorei um pouco para perceber se ele estava falando sério ou não. Será que a personalidade dele realmente foi tirada diretamente do mangá? Se for esse o caso, estou um tanto apavorada de conhecer o prisioneiro de Puri Puri. Bem, de qualquer forma, eles são bastante impressionantes, comento diplomaticamente. HM. Ele resmunga antes de se juntar aos seus discípulos na corrida. Saio rapidamente para o corredor e sigo em direção à saída para poder voltar para a fantasia. No momento, havia um nanoclone trabalhando como chefe, mas prefiro estar fazendo isso do que encontrar qualquer um dos malucos por aqui. Por alguma razão, alguns heróis parecem ser um tipo especial de loucos. Agora que penso nisso, quase todos os heróis, independentemente do universo, eram um tipo especial de louco. Eu já sabia que era louco, então não devia ser completamente insano. Usando essa lógica, eu não teria mudado desde que me tornei um herói. Assim que saímos, abri um portal para o restaurante e entrei, seguido alegremente pela caixinha. Será que ele estava mesmo satisfeito em me seguir e observar o que eu fazia? Afastando o pensamento por um instante e abrindo a porta da frente, fiquei surpreso com a enorme quantidade de pessoas ali. Abrindo caminho até a frente da multidão, fiquei surpreso com quem estava sentado no meu restaurante. Deus porco. Nível 342. Pensamentos faminto. Um alerta brilhou diante dos meus olhos quando avistei o nanoclone em pânico na cozinha. Nova missão adicionada. A herói da gula? O Deus porco chegou em fantasia para almoçar. Alimente-o até ficar satisfeito em 1 hora. Objetivo 1. Alimentar o Deus porco com pratos 0500. Objetivo 2. Terminar em 1 hora. Recompensa. Tome 5, companheiro. Eu ordeno, fazendo com que o nanoclone se dissipe. Tomando seu lugar na cozinha, estalo meus dedos fazendo com que utensílios de cozinha voem dos armários e comecem a pegar fogo no fogão. Revisando rapidamente os dados fornecidos pelo clone, o Deus porco pediu o máximo do cardápio que pôde em 1 hora. Ele já estava na 4ª cesta de pão e na 3ª jarra de água. Então é hora de começar a trabalhar. E ponto de vista de terceira pessoa. As frigideiras pegaram fogo e começaram a quebrar ovos na velocidade da luz, as facas se tornando um borrão enquanto os vegetais eram picados e os molhos misturados. Fantasia ficou em silêncio enquanto todos se distraíam com a velocidade da mistura dos ingredientes, a carne fritando e o chefe no centro de tudo, conduzindo tudo como uma orquestra. Até o Deus porco parou de comer por um instante, observando o que acontecia. Então as refeições começaram a chegar enquanto a carne começava a cozinhar. Os primeiros a sair da cozinha foram várias quiches, pousando na mesa em frente ao Deus porco, que finalmente saiu do transe ao começar a comer. As refeições começaram a aparecer para outros clientes à medida que o chefe aumentava ainda mais a velocidade. As pessoas observavam atentamente enquanto os itens entravam no forno e saíam minutos depois completamente prontos com perfeição. Alimente o Deus porco, 150, 500. Com 35 minutos restantes no cronômetro, Tavi continuou aumentando o ritmo, enquanto a tempestade em sua cozinha girava em um caos controlado. Pratos de massa, hambúrgueres, frango frito, bife, croquetes, tempurá. Sopa e centenas de itens aleatórios passavam por suas mãos enquanto ele tentava encher o herói da classe S até estourar. Alimente o Deus porco, 395, 500. O Deus porco estava começando a desacelerar um pouco, faltando 15 minutos para o fim do relógio. O homem com obesidade mórbida continuava a consumir qualquer coisa que lhe fosse colocada à frente. Alimente o Deus porco, 489, 500. Pratos. Faltando menos de alguns minutos, estava cada vez mais difícil saber se o chefe conseguiria terminar o pedido, entregando mais um conjunto de pratos. A frente do restaurante foi repentinamente destruída, fazendo as pessoas dentro gritarem. Alguns humanoides entraram correndo, 2 deles portando rifles, enquanto o terceiro segurava um lançador de foguetes. Essas pessoas compartilhavam a característica única de possuírem chifres, asas de morcego e outras características demoníacas. Escutem, vocês são todos oficialmente reféns em nome do povo demônio. Agora, gostaria que todos entregassem seus pertences com calma e ninguém precisa. Kabum! O orador havia desaparecido, e em seu lugar, Tavi estava de pé, com a raiva queimando em seus olhos enquanto ele agarrava os outros 2, com raios crepitando em seus braços. Os outros 2 demônios desapareceram com um estrondo alto quando ele os jogou para fora do buraco que eles criaram. Peço desculpas pela interrupção, pessoal. Por favor, retornem às suas refeições. Preciso resolver esse problema, disse o chefe brevemente, saltando pela fachada demolida do restaurante. Os olhos dos clientes se arregalaram de espanto enquanto a fachada do restaurante começava a se consertar até parecer que nada havia acontecido. De ponto de vista de Tavi, esses arrogantes, egocêntricos, pedantes, fodes,
Missão falhou. A herói da gula? O deus porco chegou em fantasia para almoçar. Alimente-o até ficar satisfeito em 1 hora. Objetivo 1. Alimentar o deus porco. 498.500 pratos. Objetivo 2. Terminar em 1 hora. Recompensa. A arrogância deles me fez falhar em uma missão. Corri para onde eles haviam pousado e continuei a empurrar os ladrões pela cidade toda vez que os pegava. Eles eram surpreendentemente resistentes, e serei o primeiro a admitir que exagerei na minha raiva, mas eles me fizeram falhar em uma missão pela primeira vez. Então me senti justificado em minhas ações. E salto no tempo. 15 minutos depois, voltei ao restaurante, sem nenhum dano, e retomei minhas funções como chefe. O deus porco já havia partido, mas não sem deixar uma gorjeta substancial que eu apreciei. Minha renda atual vinha principalmente das árvores e tecnologias que eu vendia na loja do jogador, então qualquer suplemento momentâneo para apoiar meus planos era sempre bem-vindo. Meus clientes ficaram um tanto impressionados comigo depois da tentativa de roubo dessas chamadas pessoas demônio. De onde diabos esses caras vieram? Vieram do subterrâneo? Se sim, quantas raças malditas residiam sob a superfície? Toda vez que isso aparecia no anime, era sobre como o rei toupeira tentava dominar a superfície, ou como o rei pássaro tentava dominar a terra. Todos variavam um pouco, mas todos tinham a mesma história. Suspirei enquanto voltava a cozinhar. Por que esses idiotas não tentavam um pouco de diplomacia pelo menos uma vez? Seria menos trabalhoso se eu arrastasse a associação dos monstros para a mesa de negociações. O problema residia no que eles queriam. Todos pareciam querer dominar os humanos em geral, mas seus objetivos além disso eram bastante abstratos. Sem mencionar o quão ridículos alguns desses monstros pareciam. Sério, alguns deles pareciam Pokémon. Espere. Pokémon. Monstro de bolso. Criando um nanoclone para assumir o controle pelas últimas 2 horas, sigo em direção ao caldeirão, com o pulo se aproximando sorrateiramente. Tenho alguns experimentos para fazer e espero sinceramente estar certo. E salto no tempo. É 4 dias depois. Finalmente tive a oportunidade de me encontrar com o Dr. Kuzeno novamente e realmente discutir algumas coisas. Ele havia desenvolvido um modo armas para aumentar a capacidade de combate de genos. A tecnologia em si era impressionante, mas faltavam certos componentes. Como está o consumo de energia? Pergunto ao médico enquanto ele recoloca a placa frontal do Genos. Menos do que desejável. Continuo tentando ajustar para melhorar o desempenho das armas, mas tenho medo de acabar fazendo com que o núcleo dele fique vermelho. O médico reflete enquanto o Genos se senta. Você poderia conectar 2 núcleos menores separados no gabinete modo ARMS. Isso ajudaria no consumo inicial do núcleo principal do Genos. Sugiro, já que o Genos está focado em mim. Tavi, seu poder de ataque atual excede o meu em muito. Como você consegue realizar tais ataques com seu poder atual? Questionou Genos, fazendo Kuzeno se animar. Simplificando mágica afirmo, atraindo olhares céticos de ambos. Deixe-me explicar. Meu tipo de magia é essencial para o meu funcionamento como humano aprimorado. Ela me permite trocar partes, aprimorar certas habilidades e usá-la como fonte de energia conforme necessário. Ela serve como um tipo de energia que ainda não consegui quantificar. Começo, pegando as partes de um núcleo de energia da mesa. Neste caso, tenho múltiplas fontes diferentes de poder instaladas dentro de mim que se complementam. Continuo enquanto o núcleo de poder se acumula rapidamente diante dos olhos deles. Agarrando o braço de Genos e levantando o núcleo completo para instalação, manipulo o bíceps para integrá-lo. Você está chegando a um ponto de restrição pela tecnologia moderna, então precisa se adaptar a maneiras de superar seus avisos. Tornar-se forte como Saitama é um objetivo admirável para si mesmo, mas deve ser considerado inalcançável neste momento. Em vez disso, concentre-se mais em se adaptar e superar. Descubra uma maneira de realizar reparos rápidos em campo durante o combate, bem como outras maneiras de suplementar sua energia ou desenvolver uma nova tecnologia. Minha voz se perde enquanto me perco em pensamentos. Agora que penso nisso, eu realmente tinha uma fonte de energia que se encaixaria nos critérios. Espere um segundo, tenho uma ideia, digo, gesticulando em círculos. Com uma chuva de faíscas, um portal se abriu, exibindo uma bancada de trabalho onde eu estava trabalhando em uma variedade de projetos. Estendo a mão, pego um núcleo de energia sentinela da mesa e o entrego a Kuzeno. Esta é uma fonte de energia que uso em um número significativo das minhas máquinas. Será compatível? Pergunto, já sabendo a resposta. Cada máquina que construí com um desses núcleos de poder cresceu e evoluiu para fazer coisas incríveis. Ber, Wolf, alguns sacerdotes tecnológicos Skitari continuaram a crescer e evoluir sem a minha interferência. Então tenho 99% de certeza de que isso serviria como um divisor de águas para Genos. A expressão de surpresa no rosto de Kuzeno não durou muito, pois ele conectou o núcleo e começou a analisá-lo, murmurando e registrando as novas leituras. Depois de alguns minutos, ele olhou para mim, com excitação brilhando em seus olhos. Que energia explosiva! Seus níveis de potência são inacreditáveis. Eu definitivamente consigo lidar com isso, disse ele, animado, deitando Genos de volta no chão e abrindo a cavidade torácica, expondo o antigo reator. Entre nós dois, removemos os núcleos instalados anteriormente e os substituímos por outros que produziam energia sentinela. Quando terminamos a instalação e o Genos ligou completamente, um pop-up apareceu na minha visão. Unidade Ciborgue. Genos atingiu os pré-requisitos. Atualizações disponíveis. Certo. Acho que encontrei uma solução para o seu reparo de campo. Quer que eu inicie a atualização? Pergunto a Genos. Com certeza, ele afirmou, e Kuzeno levantou uma sobrancelha. Selecionando a melhoria apropriada, deixo-a agir enquanto explico ao médico. A energia serve como um catalisador para uma infinidade de usos diferentes. Um deles é a experiência geral do item, máquina ou pessoa em questão.
Uma vez atendidos certos pré-requisitos, um manipulador de energia pode entrar e desbloquear o potencial adquirido, aumentando seu potencial geral exponencialmente. Informa o médico surpreso. Tem um limite máximo? Perguntou Kuzeno, rabiscando algumas notas. Sim, você eventualmente atingirá um limite de poder, mas eu ainda não consegui. Meu experimento já dura 6 a 7 anos. Informo-o enquanto a atualização de Gênova é concluída. Não me sinto diferente, comenta Genos, chamando a atenção de volta para si. A mudança ainda não precisou ser acionada. Vamos começar a demonstração. Afirmo. Tiro uma faca do meu inventário, enfio-a no braço dele e o rasgo, deixando um buraco enorme. Assim que Kuzeno foi protestar, ele parou e observou o braço se consertando até que a evidência do buraco desapareceu. A energia te aprimorou para ter um sistema de nanites muito básico funcionando em segundo plano. Inteligente o suficiente para te restaurar a sua forma básica atual, mas, fora isso, incapaz de outras tarefas básicas. Afirmo com orgulho enquanto Genos encara seu braço, maravilhado. Continuamos a discussão até tarde da noite enquanto Kuzeno e eu discutíamos várias ideias e conceitos. E salto no tempo pela primeira vez em muito tempo, eu treinei. É uma atividade muito cansativa da qual não gosto muito, mas que infelizmente era uma necessidade para a situação. Subestimei o poder dos meus oponentes, e isso quase me custou caro. Os dados de combate que obtive do B-13 me forneceram uma estratégia geral e uma estrutura sobre como a organização opera. O combate individual deles era um pouco problemático para mim no momento. Eu era especialista em lutar contra grandes grupos, mas estava me adaptando lentamente. A questão era se eu conseguiria fazer isso rápido o suficiente. Isso me levou a analisar tudo sobre minha forma atual de lutar. O punho do matador funcionou muito bem. O punho gentil, no entanto, não tão bem. Meu corpo atual era simplesmente inadequado para o estilo de luta, além da minha falta de Byakugan, o que me forçou a fazer ajustes no estilo durante o combate. Isso me levou a não usá-lo. Com o passar do tempo e a mudança da estrutura do meu corpo, eu pude utilizar o estilo, mas ainda me faltava o dojutsu para realmente usá-lo com todo o efeito. Além disso, ele foi projetado para inimigos de carne e osso, sem armadura. Eu precisava de algo que rompesse ou penetrasse a defesa de alvos mais fortes e me defendesse contra seus ataques. A loja dos jogadores era um lugar onde eu podia procurar um estilo de luta, mas este mundo tem uma oportunidade única. O punho esmagador de rochas do Rio d'Água e o punho libertador do coração explosivo são dois que me vêm à mente. O primeiro seria fácil de obter, já que Bang está procurando novos alunos, mas o coração explosivo seria complicado. Bang guardou os ensinamentos em um cofre e não os ensinou a ninguém. A única outra pessoa que os conhece é Garou, e ele só conhece parte deles. Aprender o estilo de bomba e punho de ferro cortante do redemoinho também seria uma possibilidade. Uma coisa a considerar ao selecionar uma nova arte marcial foi a habilidade homem e máquina que recebi há algum tempo. Ao usá-lo para aprimorar meu estilo de luta, ele integrou as diversas cibernéticas que eu possuía ao estilo de luta atual, abrindo um novo conjunto de habilidades para o combate. Talvez eu consiga alcançar o resultado desejado combinando vários estilos. Lembro que encontrar um professor para um estilo de arte marcial tende a ser melhor, então estou meio que inclinado para o Bang. Mas vamos ver quais artes marciais estão disponíveis. Navegando pela loja de jogos, o grande número de opções era impressionante e depois de alguns minutos, cheguei à conclusão de que deveria pelo menos tentar aprender o estilo de Silver Fang antes de seguir esse caminho. Aliás, descobri o quão barato era comprar o Byakugan como vantagem. Vantagem, Byakugan, $1 milhão. O dojutsu do clã Iga proporciona uma visão de quase 360 graus, permitindo a penetração de qualquer objeto. A visão através de paredes ou a análise do conteúdo do corpo de uma pessoa. O usuário também pode sentir a mana dentro de um indivíduo, além de ter um alcance de visão mais amplo. Honestamente, por esse preço, seria mais uma ferramenta útil no meu arsenal para usar contra aqueles que querem acabar com a minha vida. Depois de comprar a vantagem, junto com a gema era venenosa, finalmente parti para o dojo de Bang. Então, eu me vi subindo os degraus, ocasionalmente passando por uma pessoa tentando chegar ao topo e conhecer a lenda das artes marciais. Ao chegar ao topo e abrir as portas, deparei-me com Bang e seus poucos alunos restantes, repetindo em voz alta os movimentos do estilo. Bang me notou rapidamente. Deixando um aluno instruindo os outros, aproximou-se de mim com passos medidos. O mais novo herói da classe S Tavi, certo? O que te faz nos honrar com sua presença? Bang se dirigiu a mim calmamente. Fazendo-lhe uma breve reverência, respondo respeitosamente. A honra é minha presa prateada. Sou apenas um homem tentando honrar os titãs que vieram antes. É mais 15 reputação com Bang 25, sem não posso reivindicar esse título, mas aprecio o sentimento mesmo assim. Ele respondeu com os cantos da boca se erguendo. Na verdade, eu queria saber sua opinião sobre uma coisa. Explico, indo direto ao ponto. Ah? Sobre o quê? Ele questionou, erguendo uma sobrancelha. Eu queria saber sobre a possibilidade de ser aluno do seu dojo, pergunto, fazendo com que suas sobrancelhas se arqueiem até a linha do cabelo. Certamente é um pedido estranho, especialmente para um recém-formado na classe S como você. Posso perguntar por quê? Questionou ele, enquanto seus alunos terminavam a apresentação atrás dele. Minha própria força só me leva até certo ponto. Meu estilo de luta atual gira em torno de enfrentar grandes grupos de inimigos de uma só vez. Inimigos solitários e poderosos tendem a ser os mais difíceis de derrotar, e o último quase foi minha ruína. Respondo, com o maxilar ligeiramente cerrado ao me lembrar do robô. Silver Fang bufou, divertido com meu último comentário. Jovem, você saiu ileso daquele confronto. Isso é mais do que qualquer um tem o direito de dizer. Você sobreviveu a uma bomba nuclear, caiu do espaço e voltou com fome demais. Pouquíssimos da classe S podem reivindicar tanto, então não se subestime.
Seus olhos se fecharam enquanto ele pensava por um momento antes de abri-los novamente. Entre no ringue, Tavi. Se eu vou te ensinar, preciso saber com o que estou trabalhando. Ele declarou gesticulando para a área no centro. Tirando minha jaqueta e pendurando-a em um cabideiro próximo, vejo Bang assumir sua postura para o punho esmagador de pedras do rio de água. Ele assume a posição de matador e ergue uma sobrancelha. Ah? Um estilo criado para agarrar os inimigos violentamente? E você diz que isso é feito para enfrentar grupos de inimigos de uma vez? Sinto como se estivesse me esquecendo de alguma coisa. Bang refletiu, olhando para cima e para baixo na minha figura. Este não é o efeito completo. Eu poderia criar o efeito se você quiser. Ofereço, fazendo concordar. Benefício ativado. A única coisa que eles temem é você. O traje pretor é equipado rapidamente, e a super espingarda aparece em minha mão. Os alunos de Bang se chocam uns contra os outros enquanto recuam para a borda da sala, aterrorizados com o ser à sua frente. Meus músculos se contraem ligeiramente enquanto o multiplicador do oponente faz efeito. Ah, agora entendo por que funciona tão bem. Você pode desligar o efeito, disse Bang, um pouco desanimado com a mudança de comportamento. Guardo tudo e desligo o dispositivo, permitindo que os alunos recuperem o fôlego. Tudo bem, vamos começar de verdade agora, Bang informou, antes de se mover como um raio para atingir meu abdômen. Logo após o golpe, tentei agarrar seu braço, mas fui bloqueada e sua mão atingiu meu pulso. O que se seguiu foi uma dança em alta velocidade. Toda vez que eu tentava agarrar ou golpear Bang, ele bloqueava, contra-atacava ou respondia com um golpe próprio, geralmente acertando. Meus golpes eram frequentemente desviados ou bloqueados, com poucos acertando o próprio Bang. A única coisa que me ajudou foi meu fator de cura, já que quase todo o dano causado por Bang foi curado rapidamente. Reflete que essa seria uma das poucas vezes em que eu teria que pensar sobre como e onde atacaria em seguida em muito tempo. Mas os golpes de Bang estavam começando a fazer efeito. Em uma batalha rigorosa de artes marciais, Bang continua sendo o lutador superior. Quando não usa mana ou qualquer outro aprimoramento, ele provavelmente me venceria como veterano mais experiente. A luta parou quando Bang levantou a mão, já viu o suficiente. Relaxando, Bang continuou. Embora você tenha algum tipo de treinamento, é um estilo militarista muito rudimentar. Entendo por que você quer um professor. Ele ficou em silêncio por um minuto antes de se virar para um de seus alunos e falar novamente. Charanko, por favor, pegue um kimono para Tavi. Ele se juntará a nós em breve. Ele declarou, fazendo o aluno correr para os fundos. Virando-se para mim, ele continuou. Quando estiver no dojo, você me chamará de sensei e seguirá minhas instruções. Não fazer isso resultará em sua expulsão do dojo. Entendido? Questionou Bang, erguendo uma sobrancelha. Sim, sensei. Respondi, agradecido por Bang ter aceitado. De lá, passamos o resto do dia praticando os movimentos e exercícios associados ao punho esmagador de pedras com jato d'água. Nova habilidade adicionada. Punho esmagador de rochas com corrente de água 100. Uma arte marcial especial desenvolvida por Bang para ser a arte defensiva definitiva. Desenvolvido para ser a combinação perfeita de ataque e defesa, os usuários desta arte marcial podem repelir todos os tipos de ataque, anulá-los ou redirecioná-los com o dobro do poder. E salto no tempo. Voltei ao caldeirão dolorido, mas satisfeito com o resultado. Treinar com Bang foi definitivamente uma das minhas melhores escolhas. Observando os sacerdotes técnicos fazerem as verificações finais na nave de ataque Thunderhawk montada, eles partiram para decolar do caldeirão. Seu destino? O espaço. Lá, uma equipe de MRVNS com nanonúcleo aprimorado começaria a montar uma fundição orbital. Essa fundição começaria a se expandir e construir para dar suporte à mineração espacial e à implantação orbital. Este salto de avanço significa uma mudança na minha doutrina de batalha. A organização me fez perceber que meu progresso tecnológico havia diminuído significativamente à medida que eu me tornava complacente. Ameaças vindas do espaço e de dentro da própria Terra fizeram com que eu me esforçasse para ficar no melhor ponto de defesa. Eu não tinha ideia de quanto tempo tínhamos antes do meteoro cair, mas queria recuperá-lo e desmontá-lo antes do impacto para compensar o custo dos materiais. Pegando um tablet e ampliando-o em uma das telas grandes, ele exibiu a localização de todas as unidades de máquinas no planeta. Os esquadrões de Skitarii, as equipes de fogo espartanas, cada um cumprindo seu próprio protocolo operacional para expandir as operações. Novos caldeirões estavam sendo estabelecidos, linhas de suprimento desenvolvidas e unidades prontas para combate sendo criadas e mobilizadas em locais estratégicos. Titãs e automatos de batalha estavam sendo preparados para dar suporte às forças terrestres e fornecer munições pesadas e contramedidas contra monstros. Olhando para o próximo esquadrão de Thunderhawks, revi seus parâmetros de missão. Esses Thunderhawks eram carregados com cargas úteis especiais e equipados para viagens dentro do sistema. Eles disparariam vários pilões de nanomáquinas contra o meteoro. Eles quebrariam e armazenariam o material do meteoro para estudo e P&D, enquanto a Terra não perceberia nada. Bofoi pode estar ciente do que estou fazendo, mas até onde sei, ele não tem realmente a capacidade de me impedir de fazer isso. As naves decolam em direção ao céu, visando o ponto de saída ideal na atmosfera. Abro minha janela de status e começo a folhear minhas estatísticas antes de alcançar uma das minhas vantagens. Cientista louco. Graças a essa vantagem, recebi um projeto aleatório uma vez por semana. Isso me presenteou com um recurso inexplorado do qual pude extrair novas ideias e designs.
Iniciando um download para o meu nanonúcleo primário, comecei a recalcular e redesenhar minha armadura mais uma vez. Espero que possamos trazer algum material novo para trabalhar. Descartando a nanoarmadura original, os nanorobos e eu a adaptamos para que se parecesse mais com um traje. Uma das fraquezas do design original era a forma como as nanomáquinas configuravam a armadura com placas. Isso, somado ao design empilhado, criou várias falhas que foram exploradas pelo B13. O nanotraje que criamos como base parecia muito com aquela armadura da crise, mas acho que eu já tinha passado do ponto de me importar com algo tão trivial, principalmente porque servia tanto como camada de base quanto como armadura de emergência. Continuando, o traje tem um sistema de montagem especializado para a interface com minhas diversas armaduras. Eu estava tentando adiar o desenvolvimento sem novos materiais, mas a necessidade se impõe quando o diabo manda. Agora só restava esperar pelos resultados. Em interlúdio, Esparta nunca morre. Ataques de monstros eram frequentes em todo o mundo. Embora fossem mais comuns na cidade Z, outras cidades também não estavam isentas dessa ocorrência. Na maioria das vezes isso ocorria na forma de um monstro do nível lobo ou tigre. Um exemplo seria o javali. Esses monstros possuíam cabeças e presas de javalis, com o restante de seus corpos possuindo atributos semelhantes aos de javalis, até suas pernas de nível de Gi. Sua força aprimorada é usada para destruir qualquer coisa que cruze seu caminho, causando caos geral ao invadir lojas, comendo toda a comida e depois indo para o próximo local. A fúria dele cessou quando os motores rugiram acima, uma aeronave volumosa pairando sobre a superfície. A aeronave estava armada até os dentes com seu canhão dorsal, bolters de ligação dupla, canhões laser e um conjunto completo de mísseis Eustrik. As portas do compartimento se abriram, permitindo que várias figuras blindadas saltassem para fora. O primeiro atingiu o solo e lançou-se contra o primeiro javali, com seus propulsores acionados para manter o impulso, seguidos pelos outros, que avançaram de cabeça para a devastação. 5 dos 20 seres blindados se separaram para vasculhar os destroços, enquanto os restantes se dividiram em grupos para lidar com os monstros. Meros segundos. Foi o que bastou para que os soldados atacassem os javalis. Os javalis eram quase 1,20 m mais altos, mas isso não os deteve, pois o punho do primeiro acertou o nariz do primeiro. A batalha seguinte poderia ser descrita como um massacre unilateral, com os soldados demolindo os javalis furiosos com punhos, balas e lâminas. O imponente Thunderhawk pairando sobre eles, fornecia fogo de cobertura sempre que um javali tentava alcançar uma posição mais vantajosa. O campo de batalha ficou em silêncio enquanto os soldados olhavam para a pilha sangrenta de javalis. O time que se destacou no início retornou ao resto do grupo. Comandante, operações de busca e salvamento concluídas, relatou um dos soldados, fazendo uma rápida saudação. Baixas? Questionou o comandante, agora identificado, enquanto examinava o local. Mínimo, resgatamos alguns dos escombros e contamos todos os moradores locais, afirmou o soldado, enquanto as pessoas na área começavam a sair de seus esconderijos. Certo, pessoal. Vamos carregar, declarou o comandante, enquanto Thunderhawk pousava. Enquanto os soldados embarcavam no barco de desembarque, câmeras de celular tiravam fotos e vídeos desses poderosos guerreiros. Quem eram eles? De onde eles são? Por que eles estavam fazendo isso? Algumas pessoas na internet especularam que elas eram novas criações do Metal Knight, enquanto outras comentaram sobre o quão parecidas suas armaduras eram com as do novo herói, uma palavra propagada por esses artigos, consistente e inflexível, um conceito, um ícone, um espartano. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.